uma pessoa que já faturou mais de 300 milhões de reais, é a pessoa provavelmente mais criativa do Brasil, difícil existir um copywriter como ele. Provavelmente é um dos 3 maiores nomes do digital hoje no Brasil, referência mundial também, não existe dúvida nisso. E ele tem uma das tatuagens mais horríveis que alguém poderia ter nas costas. E eu vou ajudar ele a investir o dinheiro dele, hein, Julinho? Tô aqui com o nome dele, que é Ladeirinha. E aí, cara? Tudo bem? Se você ficar até o final, você vai ver a tatuagem do Ladeira nas costas aí, cara. Você devia contar a história da tatuagem. Tem história da tatuagem? Tem história. Vou querer saber então. Mas ó, qual que é o contexto aqui? O contexto é o seguinte: você sabe que eu ajudo as pessoas a investirem. E aí eu tava conversando com o Ladeira. Pô, o Ladeira é um cara super bem sucedido. É um cara que eu vou ajudar a investir, mas é um cara que tem conhecimento. E é um cara do digital que é um fenômeno. Então, na verdade, eu vou ajudar a investir, mas ele vai me ajudar com o marketing digital também, né, cara? Dá umas ideias de lançamento aí, né, não, Eric? Acho que eu também entendo um pouquinho, mas, cara, não tem como. Você vai me ensinar muito, né? Eu espero que sim. Eu quero saber se eu vou melhorar minha rentabilidade aí também. Me fala, você tá ganhando dinheiro nos tá investimentos? Sim, mas eu acho que eu podia ganhar muito mais. Você tem renda fixa na carteira? Tem. Tem ações? Tem. Tem Bitcoin? Tem. Tem ativos internacionais? Tem. Tem pirâmides financeiras aí, não? Não. Não? Então tá bom. Porque geralmente às vezes o cara tem, né? Então é o seguinte, hoje tem um casamento do nosso amigo Renato Albani, que a gente tá ajudando a investir, inclusive. Vai casar hoje, ser um dia especial. Só que, bicho, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso aqui, bizarro. Eu tenho uma barba, ela começa no meu cabelo, ó. Aí ela vem aqui pelo lado, desce na barba, vem pelo pescoço e chega no dedão do pé. É loucura. Então precisa dar um tapa aqui, né? Ladeira, olha só o banquete que a gente fez pra vocês, cara. Hein? Amor, me ajuda aqui. Preciso que você me explique aqui. Que quem manda na comida aqui é a minha esposa, né? Porque isso aqui é um bolo, mas não é um bolo normal. Praticamente só de proteína e farinha de aveia. Só de proteína, praticamente. É. E esse doce de leite aqui? A gente faz com leite vegetal e tal, é tudo de dieta. E esse bolinho aqui? Também é de dieta, mas é de coco. Resumidamente, você pode comer qualquer coisa. Cara, então, enfim, vou cortar o cabelo, a barba aqui enquanto a gente faz uma resenha. Ladeira, você sabe quanto dinheiro tem o Eric ou não? Eu tenho uma ideia. Você tem ideia, né? Tá. Vou perguntar nos comentários aqui, ó, porque existem... Provavelmente se você escrever Ladeira, uma das principais coisas que vai aparecer do lado é quanto dinheiro ele tem, quanto ele ganha. Depende, pode aparecer na rua. Alguém defende carrinho de rolimã. É verdade. Beleza, agora se escrever Érico Rocha, com certeza vai aparecer quanto dinheiro tem, quanto ganha. O Érico começou no digital lá atrás, foi um dos primeiros aqui no Brasil. E tem gente que diz aí que existem mais ou menos 10 dígitos aí na conta do moço. É. Você sabe quanto que dá 11 dígitos, Júlio? Não. Não? Mais que 10 milhões. 1 milhão. É muito zero, né? Ó, Tá perdido. 1.000.000, mil, Certo. 100 mil, 100 milhões e aí mais um. Ih! Dizem por aí. Que isso? Vamos descobrir se ele topar, vamos ver se ele vai topar de fato fazer isso daí. Antes da gente falar de grana, Ladeira, assim, eu queria entender realmente onde você investe, como você investe e até pra câmera, você vai abrir pra gente de fato tudo que você investe, como você investe, onde tá investido. Como é que você vai me ajudar se você não souber, né? Tem que mostrar, né, cara? Ou seja, então vamos fazer isso mesmo, temos um comprometimento. Porque eu sou seguidor do canal há muitos anos, cara, sem sacanagem, muitos anos. Deve ter, assim, 6 ou 7 anos que eu escuto. Cara, no carro eu não escuto música, eu escuto vídeo de YouTube bom. Então eu sou já treinado. Então a minha parada é, cara, ele pode mudar alguma coisa, mas se ele falar que tá tudo errado, não é possível que eu errei tanto, cara. Não é possível, Cara, cara. não tem ativos muito ruins, assim, na teoria, mas aí eu acho que ainda vai ter uns erros de distribuição, até de momento de vida pra... Será que eu tô sendo conservador demais? Eu acho que eu sou conservador. Conservador. Eu podia botar um pouco mais de pimenta. Será que a pimenta que eu botei é meio sem noção? Vamos descobrir isso daí, né? Mas aí, pra mim é muito importante, Ladeira, antes da gente entrar nos investimentos, cara, eu te conheço um pouco já e tudo mais, também sou seguidor, mas eu queria entender um pouco mais da sua história. Como que você fez dinheiro na sua vida, cara? Da onde que você saiu? Você saiu do zero, por exemplo? Eu empreendi muito cedo, né? Eu tenho uma história que eu falo assim, o meu maior inimigo é o Murilo Gun. Conhece o Murilo Gun? Murilo Gun? É. Por quê? O Murilo Gun fez tudo que eu queria ter feito, só que ele fez certo e eu fiz errado. Como assim, Cara, cara? quando eu tinha 14 anos de idade, rolou a bolha.com. Todo mundo tava querendo aprender a fazer site, aí eu, cara, fui fazer um site. Eu criei um site de cultura e entretenimento. Tinha teatro, músico, arte, festa, cinema, um puta trabalho e tal. Aí depois de um ano, rolou o Prêmio IBEST. O Murilo Gun também fez um site com 14 anos. A gente tem exatamente a mesma idade. Aí sabe qual foi o site do Murilo Gun? Ele escaneou a Playboy e botou lá, playboydegraça.com.br. Ele ganhou o Prêmio IBEST, foi convidado pro jogo, estourou, arrebentou e eu ganhei uma dívida. Depois ele abriu uma agência, publicidade. Eu também
abrir uma agência de publicidade. Aí ele ganhou a melhor agência do ano, patrocínio local web, e eu ganhei outra dívida. Minha agência meio fracassada, trabalhava muito, ganhava pouco. Eu até ganhava, só que eu tava criando um passivo trabalhista, né? Eu crescia, um monte de cliente, tinha que contratar mais gente, faturava mais, mas quando eu olhava, cara, não posso nem fechar. Não sei se alguém é empresário, tem essa sensação, ou já fez. Você que é empresário, faz o cálculo do seu passivo trabalhista. Eu não sabia o que era. O dia que eu descobri, eu fiquei muito, falei, tô lascado. Porque às vezes você chega numa posição que se você fechar a empresa, você tá lascado, né? Quando você vai fazer um M&A, você geralmente levanta qual que é o passivo trabalhista e tem uma grande agência no Brasil que o amigo ia comprar e não comprou quando descobriu o passivo trabalhista porque eles tinham tudo PJ, era uma bagunça. O meu era CLT, então era um passivo trabalhista contábil, mas estava lá. Se eu quisesse demitir alguém, ou fechar, ou vender, isso eu ia batido, né? Aí eu queria ser humorista. E eu, cara, sempre gostei de escrever e tal, só que eu não tinha muita autoestima. Então nunca soltei um vídeo ou um texto. Murilo Gun queria ser humorista. Cara, acho que Deus falou, eu vou botar ele em 4 programas de TV ao mesmo tempo pra aumentar a inveja dele. Cara, ele estourou muito. Aí agora eu dei a virada na vida, né? Conheci o Eric, entrei pros produtos digitais com a Kátia Damasceno, que era sexóloga. A Kátia, você ajudou muito ela, né? Porque, assim, pelo que eu ouço da história, inclusive eu ouvi dela já, que ela falou muito que você ajudou ela bem no comecinho, quando ela não tinha nada, né, de seguidor. Zero. Eu criei a conta. Quando eu falei, Kátia, vamos criar um canal no YouTube, ela falou, cara, isso é coisa de menino, dos meus filhos. E quando a gente começou, foi junto com você. Então era muito quem era o youtuber grande, era Kéfera, Felipe Neto, pessoal de game. Não tinha jornalista no YouTube. Não tinha gente ensinando educação financeira. A gente começou antes que vocês, inclusive. Se olhar a data de criação do canal da Começou antes da gente? Caramba, a gente começou lá pra 2016, assim. Foi antes disso. Começou em 2013. 2013? Ah, você foi disruptivo na área, então. Imagina alguém em 2013, não, vamos criar um canal no YouTube pro público adulto. Adulto, o seu público é adulto também. Não existia, né? A Kátia, de jeito nenhum, isso é coisa de criança. Cara, dá uma olhada na quantidade de pesquisas que tem. Eu mostrei ferramentas que buscam as pesquisas e tal. Eu já era aluno do Érico, né? Queria lançar um curso da Kátia, que era sexóloga, fisioterapeuta. E aí, estourei com a Kátia, assim. O primeiro lançamento nosso, a gente investiu 4 mil, voltou 98. Pô, mas numa época que lançamento digital... Sabe quanto dinheiro a Maíra já fez com lançamento digital? Quanto será? Vamos chutar aqui? Vamos pensar. Eu gasto muito. Nossa, olha, se fosse um curso de como gastar, ela vendia muito. Mas, ó, sem sacanagem, a Maíra, só o tempo que a gente tá junto, deve ter tido pelo menos uns 50, 60 milhões de faturamento. Se for pegar na história dela, eu vou chutar. Eu não tenho o número fechado, mas deve dar algo entre 200 e 300 aí. Diferente da gente, ela veio muito do mundo de celebridade. Imagina que há muitos anos ela tá na hype e é 1 milhão por mês de publicidade, entendeu? Quanto você acha que ganhou mais? Mais com publi ou mais com produto digital? O lançamento é mais de uma vez. Tipo, em um dia, abre carrinhos, faz 11 milhões. Então, de uma vez, você faz mais. Mas a publicidade, ela é mais consistente. É fazer 1 milhão todo mês. Há muitos anos. E isso desde 1900 e bolinha, né? Quando a internet era mato, eu já fazia publicidade. Há 10 anos atrás, morava na Califórnia, eu fazia publicidade de lá. Então, a consistência também conta muito. Se você junta as duas coisas, você consegue ter consistência no produto digital. Também tive muita sorte no meio do caminho, né? Como eu fiquei muito conhecida como a pessoa que mais emagrecia todo mundo, os artistas me procuravam, tipo Anitta, Cléo Pires, Débora Seco, pagando e me divulgando. E além de me pagar, ainda divulgavam. Então, tipo, eu realmente não precisava fazer lançamento, porque eu tinha todos os dias números, assim, absurdos. Porque eu tava na rede social da Débora Seco, da Cléo Pires, da Anitta. É uma galera das celebridades das antigas, né? É das antigas, né? Da TV, assim. A Rede Globo, SBT, sempre me chamando pra todos os programas de TV e fazendo publicidade gratuita da minha empresa. É pagável, né? Quanto custa, ficando. né? Aconteceu isso com a Kátia também, sabia? No início, a gente tentou fazer uns collabs com a Kátia, assim. E ninguém queria. Falava, essa mulher é vulgar. Aí a gente gravou alguns collabs legais, assim. Foi com Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank. Com Sabrina Sato. E aí ela foi convidada pro Jô, né? Tem uma história engraçada que uma das pessoas que falava, essa Kátia é tão vulgar, falou pra mim, Leandro, você devia sair dela, porque ela é vulgar. Aí depois que foi no Jô, falou assim, eu adoro a Kátia, ela é tão autêntica. Virou autêntica, não é mais vulgar, né? Então começou todo mundo querer gravar com a Kátia, porque dava view, né? E ela começou a ser convidada aí pra todos os podcasts. Aí a Kátia explodiu, aí eu senti um pouco disso, seu do orgânico, que assim, muda a percepção da pessoa sobre quem você é e tal. Não, e o legal assim, a gente conhece muito artista, muita gente assim, e no final das contas, a maioria não tem grana. Exato, tem isso também. Enfim, é isso. Obrigado pela contribuição. Ô, cara, come um pouquinho aí, meu. Bom. Aí, ó, olha o Érico. Você viu a mordidona que ele deu? Ladeira, pega na xícara assim, ó. Tem que levantar o dedinho, né? Não, eu duvido que ele passa só isso de cream cheese na casa dele. Duvido. Certeza que ele pega de colher na casa dele. Esse cream cheese aqui é fit também. É fit, cara. Sabe o que mudou minha vida? Antes pra eu conhecer a Kátia, o Érico foi o segundo curso que mudou minha vida. O primeiro que fez eu ter vontade de comprar. Você sabe a história, não? Seiji Arata. Ele fez um curso chamado A Classe Alta. Ele ensinou que a classe média tá numa matrix porque vende uma coisa barata
pra pouca gente. Que é exatamente o que eu fazia. O ticket mais caro era 5 mil, eu tinha, sei lá, 20 clientes, e eu tinha um puta custo Porra, fixo. isso é muito forte, cara. A classe média tá na Matrix porque ela vende Algo barato algo barato pra pouca gente. pra pouca gente. Caraca, cara. Então, pra você ganhar dinheiro, sair da classe média, você tem que vender algo barato, mas pra muita gente, que eu fiz com a Kátia, né? Eu vendi um curso de R$500 pra 170 mil pessoas. Você mudou a vida dela também. Ela mudou a minha e eu a dela, né? Então, assim, eu acho que a Kátia é uma pessoa talentosa, é uma estrela, ela fala bem, ela estudou muito a parte técnica ali do que ela ensina e tal. Só que ela não entendia nada de internet, né? Nada, zero. Hoje ela entende e tal. Então, assim, não adianta às vezes você saber muito sobre o produto e você não saber sobre como vender, né? Cara, eu não sabia nada de como vender, eu não sabia o que era e-mail marketing, não sabia o que era tráfego pago, eu não sabia nada. Nem eu sabia, pra te falar a verdade, quando eu comecei. Primeira coisa que eu fiz, cara, aluno do Érico e entendendo as coisas, né? E aí foi quando eu entendi que, além de lançamento, eu podia vender no perpétuo, porque o produto da Kátia tinha uma característica de urgência muito grande. A pessoa não queria esperar uma semana pra comprar. Tive um problema hoje, eu tô ruim hoje, eu tô mal hoje, eu tô abalada hoje, eu quero comprar agora. E eu ficava vendo no suporte, no chat, as pessoas, não, mas eu não quero esperar, eu quero comprar hoje, já tô pronto. E aí mandei, e a pessoa comprava. Eu falei, cara, tô perdendo dinheiro, porque às vezes a pessoa compra de um concorrente. Aí o cara, vou lançar no perpétuo. Lancei, foi um estouro, assim. Acho que depois de um ano a gente já tava fazendo 1 milhão por mês. E aí depois que eu fiz 1 milhão por mês, a gente nunca ficou um mês sem bater pelo menos 1 milhão. Caramba, E tinha que meses, mês, batia 4, 5, quando era o lançamento, né? E no perpétuo normal, 1 milhão, 1 milhão e 200. E aí eu dei certo. Aí nessa hora conheci o Murilo Gun. O Murilo Gun também tinha curso. Agora eu ganhei do Murilo Gun. Ele teve uma ideia até boa de curso ali, mas assim... Não, ele virou Buda, falou que alcançou o Nirvana, doou todo o dinheiro. Eu falei, agora que eu peguei ele alcançou. Aí ele ganhou Aí o ele dinheiro ganhou de novo, cara. Ele deu o curso dele de graça, não tem como competir com o Murilo Gun, não. Tem 3 pessoas que eu conheci que são criativas nesse nível, assim. É o Murilo Gun, é você e mais um amigo. Ele bugou minha mente. Era engraçado, ele era professor, tinha marketing para o caramba, pra gente que manja da coisa, e ele colocou arte, cara, de uma maneira que ninguém colocou. Mas aí você lançou a carta, você fez um dinheirão, mudou a sua vida, mudou a vida dela também, mas e dali pra frente? Porque ninguém te conhecia nessa época. Eu era muito conhecido nos bastidores. Entre a galera que faturava bem no digital, todo mundo sabia. Eu participava dos grupos de mastermind, tinha galera que eu ajudava bastante, no 1 a 1 ali. Ah, Leandro, como é que você faz canal no YouTube? Pô, a gente fez 1 bilhão de views com a Kátia no YouTube. Então eu sabia, eu dava uma palestra no mastermind aqui, mas era só para ambientes pequenos, de 100 pessoas, que era a galera que faturava muito alto, que se comunica junto ali, né? Até que um dia um cara me convidou, o Samuel Pereira, me convidou para palestrar no evento dele para 1000 pessoas. O segredo da audiência. Segredo da audiência. Leandro, vai ter 1000 pessoas. Eu falei, cara, nunca tinha falado em público na minha vida. E aí botei minhas piadas de stand-up que eu queria, né? Fiz a galera rir, a galera aplaudiu, bateu palma. Era uma palestra de YouTube, eu era muito bom de YouTube na época. E quando acabou, o Samuel, cara, Ladeira, você não tem noção. Sua palestra ganhou a melhor palestra do evento. Eu nunca tinha palestrado na vida. Eu falei, que? Aí eu fui mordido, né? E aí comecei a produzir conteúdo no meu Instagram. Tinha, sei lá, 10 mil seguidores. Às vezes o Érico me marcava, alguém me marcava. 10 mil seguidores. Meu plano não era vender curso digital, porque eu não queria abandonar meu negócio com a Kátia e tal. Eu queria ser tipo um Gary Vee, fazer só evento. Quero só fazer evento, palestra, porque eu gostava do palco, não sei o quê. E aí, mas a galera ficava me pedindo, faz um curso de perpétuo, faz um curso de perpétuo, isso é bom, ninguém sabe. Não tinha gente que fazia. Eu não fui o primeiro a fazer 1 milhão por mês no perpétuo, mas eu fui o primeiro a continuar fazendo por 8 anos seguidos. Nossa, é um negócio diferente, né, cara? Você bater 1 milhão é uma coisa. Isso é um número icônico, ó. 1 milhão por mês durante 8 anos. É um negócio absurdo. Precisa né? de muito conhecimento pra isso, cara. E a gente foi consistente. Tem gente que falou, ah, mas a audiência acaba. Eu entendia que a audiência se renova. Talvez você não precise de muito conhecimento, acho que talvez você precise de, cara, de um método, né? Um negócio, cara, deve ter uma técnica pra fazer isso, né? É, tem técnica, então eu entendia o tipo de público que comprava, eu entendi que dava pra vender pra público frio. Sabe qual foi a minha principal sacada pra vender no perpétuo? É porque eu era bom de lançamento antes. E a maioria dos caras que ensinavam perpétuo, eles só vendiam venda direta, público frio. E então tentava vender, não tentava, abandonava. E eles não construíam audiência. Era aqueles caras de funil, já viu? Funileiro, tal, isso só faz arbitragem, tráfego pago. Só que, pô, eu passei 10 anos com a Kátia, uma talentosíssima e tal, e eu fazia lançamento, né? Então eu sabia construir audiência e relacionar com a audiência. Então o meu perpétuo, ele não vende só pra público frio, ele vende também pra público frio. Tem gente que tem prontidão, mas ele vende pra público que eu criei e aqueci, igual você, né? Tá. Você cria e aquece. Pra vender livro, é isso que você faz, né? Você cria audiência, aquece e o livro tá sempre disponível. E eu ainda combinava com o lançamento. Então, toda vez que eu fazia um lançamento, o pessoal fala, agora acabou. Ninguém mais
vai comprar no perpétuo? Porque você acabou de fazer uma oferta muito boa. Só que aí que eu vendia muito mais no mês seguinte, depois de um lançamento, quando eu voltava pra oferta normal. Por quê? Por que você acha que eu vendia mais depois de um lançamento? O público tava quente. Não, o público que eu aqueci. O que é um lançamento do meu jeito de fazer, tá? Eu tenho uma oferta normal, no caso da Kátia, né? E eu fico tentando vender toda hora. Mas 3 vezes por ano eu dou um desconto. Então, em vez de ser 500, vai ser 300 e dou uns bônus a mais. E aí, esse bônus é por uma semana só. Depois acaba e volta o preço normal. Tipo uma Black Friday. Acabou, Black Friday. Depois que as pessoas perderam a oferta, teoricamente vão vender menos, né? Porque agora a oferta tá normal, fechou, né? Só que a galera não conseguiu comprar e depois... Só que o Pixel otimiza para um caramba, porque eu fiz 4.000 vendas num dia. De repente ele fica mais inteligente, porque ele entendeu o público que compra e que não viu a oferta. Ele não sabe que tinha promoção. E aí ele começa a ficar ultra otimizado. Quanto mais lead você traz, mais apurado é o seu processo de otimização de campanha. O que ele tá querendo dizer assim, ó, ele pegava e fazia um lançamento muito grande. Aí você imagina que ele falou com milhões de pessoas. Só que aí tiveram 4.000 pessoas que compraram. E ele bota um pixelzinho numa página quando o cliente compra, e aí agora sabe quem foi o cliente que comprou. Aí ele pega essas 4.000 pessoas, aí ele cria um público no Instagram, no Facebook, no YouTube, e o algoritmo agora sabe exatamente o que essas 4.000 pessoas têm em comum. Então ele começa a buscar pessoas parecidas, que têm o mesmo perfil do comprador, e agora ele começa a converter muita venda em cima dessas pessoas. Então, cara, olha a genialidade desse negócio. Mas aí você já estava começando a ensinar as pessoas a fazerem lançamentos e vendas perpétuas, né? Eu ensino a pessoa a criar um produto digital do zero. Então eu chego e falo assim, ó, você é professor? Professor é bem pago ou mal pago no Brasil? Depende, eu sou professor também. Você é professor? Mas o professor no geral é bem mal pago, eu sou bem pago. Você é bem pago. Então, cara, a gente tá vivendo a única era da história em que um professor pode ser bem pago. Cara, tem um professor de Excel lá que faz, sei lá, 40 milhões por ano. Que isso, cara? Professor de Excel. Tá ele ganhando igual a Microsoft aí com o Excel. Por quê? Porque todo dia tem alguém que tá fazendo 18 anos, não tem? Você fala, todo mundo sabe Excel, né? Você acha que o cara que tem 18 anos sabe Excel? Não sabe. Ele vai ter que fazer o quê? Um curso. Quantas pessoas fazem 18 anos por ano? Nossa, não tem ideia. Todo ano tem alguém fazendo, todo dia alguém fazendo aniversário. Exatamente. Aí no caso da Kátia, quantas pessoas entram na menopausa por ano? No dia que entra, é o dia que ela entra em momento de compra. Então o pessoal fala, mas todo mundo já conhece a Kátia. Pode saber quem é, ter visto, mas não estava no momento de compra. Mas quando faz 40 anos, entra. Então tem muita gente que fala, não, a copy irresistível, que vai fazer... Não existe. É o time a melhor certo, né? copy do mundo é encontrar o público no momento de compra. Perpétuo é isso. Você otimiza pra venda, não pra lead. Sabe que isso aí foi o que mudou a minha vida também, né? No YouTube, a maior diferença minha pros outros foi essa. Porque você tinha gente muito técnica aqui no fundo do funil, que é quem eu era quando eu comecei. Você ia falar com um cara que já investia há muito tempo, era outro perfil. E você tinha quem falava com um público muito iniciante, tipo uma Natália Arcuri, uma galera que falava com quem tá endividado, quem nem tem noção ainda. E aí eu pegava esse público aqui, que é quem já passou por aqui e tá na fase de, e agora? O que eu faço? Então ele vinha me perguntar e me buscar, né, pra ter a solução. Então eu conseguia levar ele pro melhor caminho. Sabe quando eu comecei a te buscar? Depois que eu fiz dinheiro. Depois fez dinheiro. Porque antes eu ia, cara, vou investir o quê? Não tinha dinheiro. Eu tava procurando a dívida mesmo lá, né? Tipo, olha que loucura. O Brasil tá mal, tá, mas todo dia tem alguém começando a fazer dinheiro. Alguém ganhou uma herança, ou alguém acertou a veia num negócio, acumulou o primeiro milhão por causa do trabalho que teve. Eu vi um estudo que falou que o Brasil vai ter, sei lá, uns 200 mil novos milionários. Pô, pra você, 200 mil novos potenciais clientes que vão entrar no momento de compra. Assim, eu falo que quando a gente atende um monte de cliente, eu aumento a minha chance de ganhar na Mega Sena, porque eu sozinho jogar é difícil de ganhar, né? Mas tem um monte de gente, você aumenta a chance. Eu falo daqui a uns 10 anos. Cara, acredita que a gente pegou e tem um cliente que ganhou na Mega Sena? Aí, ó. Literalmente? Aí a gente não pode falar, mas a gente atende ele legal isso aí, né? Ganhou quanto na Mega Sena? Foi mais de 100 milhões, cara. Cara, olha isso. Foi acho que quase 150, uma coisa assim. Mas aí, onde que você ganhou dinheiro de verdade, assim? Você teve a época da Kátia, só que aí depois disso você desenvolveu muita expertise e você começou a ensinar as pessoas que queriam vender pela internet, é isso? Eu montei o meu próprio programa, o meu curso, né? Qual que é o nome dele? Chama Venda Todo Santo Dia. Esse nome também é genial, né? É porque eu obrigo todos os meus concorrentes a falarem o meu nome. Que aí você vai vender todo dia, lembram de mim, né, cara? Quanto você faturou, assim, na vida? Com a Kátia foi mais ou menos uns 170. E o meu em 5, a gente vai fazer 5 anos agora, já deve estar nos 130. Então acho que tá indo mais rápido essa segunda vez. Caraca. E quantos anos você tem? Eu tenho 40. Não tem não, Julinho. Não tem. Olha, eu tava acreditando em tudo que você tava falando. Agora eu coloquei em xeque todos os números que você me passou. Só acredito se eu ver o RG. Se você não vê o RG, eu não acredito. Vou deixar o print aí. Vou deixar o print. E aí me fala uma coisa, você ganhou grana, ajudou um monte de gente, ajuda ainda um monte de gente hoje no digital a vender todo santo dia, que acho que é o sonho de todo mundo, na real. Só que aí você tem um lado de fez grana, você tem uma grana pra investir. Qual que é a sua história com investimentos? Quando você começou? Eu não acompanhava. Eu largava na mão de alguém e não entendia o que estava fazendo, então o que a pessoa falava eu fazia. Então eu acabei entrando em alguns investimentos de
longa data e que não foram tão bons, né? Aí conheci você, inclusive. Tá. Aí comecei a entender um pouco mais, assisti o Perini também, assistia muito conteúdo no YouTube e tal. E aí eu fui entender mais ou menos um pouco melhor sobre investimento, diversificação, escolher os meus próprios ativos, entender sobre o ativo que eu estava investindo. Considero que eu comecei a investir por minha conta mesmo, de verdade, em 2020. Antes, na época que eu ainda estava com a Kátia, eu guardava o dinheiro no banco lá, na corretora e tal, mas eu não entendia direito o que estava fazendo e me estudava pouco sobre o assunto. Tem uns 5 anos que eu estudo bastante, assim, né? Alguns cursos de investimento, bastante vídeo no YouTube e acompanhar minha carteira, entendendo. Então, pra mim, a minha preocupação é, cara, eu tenho que deixar esse patrimônio aí pros meus filhos e tenho que fazer ele multiplicar ainda. Do que eu falo até pra galera aqui, assim, gente, pô, tem um caso de um amigo recente que ele tava contando com um dinheiro muito grande que ia entrar. O que ele fez? Ele foi lá e comprou um imóvel super grande, antes do dinheiro entrar, contando que o dinheiro ia entrar. No final das contas, o dinheiro não entrou e agora ele tinha uma dívida. E como ele tem essa dívida, e aí você começa a entrar em desespero quando você tá com dívida, aí você começa a fazer besteira. E uma besteira leva outra, leva outra, leva outra e assim por diante. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque quando entra um dinheiro muito grande, a primeira coisa que você tem que fazer é pagar o seu eu do futuro, e não o seu eu do presente. Então você não pega essa grana que entra e já sai gastando de alguma forma que vai te precisar desfazer hoje. E você precisa manter um estilo de vida que seja adequado com o que você ganha, porque senão você vai ficar vivendo de aparência, que é igual um monte de gente faz por aí, e aí o dinheiro ele é uma máscara, né? O dinheiro é a máscara da riqueza. Em algum momento ele cai. Então, se tá todo mundo aí, você viaja, você olha um carrão, você olha tudo isso, não necessariamente você pagou por isso de forma integral, você tem um monte de dívida. Isso vai acumulando. Chega uma hora que você acha que tudo que tá acontecendo de bom hoje vai continuar acontecendo, isso para de acontecer, você é demitido, ou você tem um mês ruim, ou tem uma dívida, tem um plano de saúde, acabou sua vida por causa de uma decisão errada, porque você queria curtir um pouquinho mais hoje, tem que planejar a vida, tem que ter a vida planejada, cara. Inclusive, a parte da zoeira, da bagunça, tá no planejamento. Você vai botar lá uma parte que é pra isso, pra você fazer o que você quiser, né? Você hoje, como que é a sua relação com grana? Eu considero que eu ainda tô na fase de construção do patrimônio ideal, assim. Principalmente pensando nos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, então... Cara, não, vamos entrar. Bora. E, então, como que é a sua relação hoje com grana, cara? Que você tava contando? Cara, eu comprei uma casa boa, moro num lugar bom, eu tenho uma equipe em casa. Você tem 2 filhos hoje? Eu tenho 2 filhos, né? Então, meus maiores gastos são, cara, pro conforto da minha família. Uma casa muito boa, bastante suporte em casa. E eu gasto também com viagem, cara. Eu gosto muito de viajar, fazer minhas viagens de surf, de kite, viajar com Tem minha cara de esposa. surfista, não tem? Tem, cara. Tem uma cara pilha de surfista. O time gravou com vocês lá, não gravou? Cara, 24 horas? foi demais. Filmou vocês surfando? O barco fundiu o motor durante Mentira. 24 horas. Mentira. 200 pau pra consertar. Aí é assim que eu gasto meu dinheiro, né? Entendi Porra, onde tá indo a 200 grana. pau. Kaique, cara, não leva jeito, velho. Pode desistir. Eu O pensei que Lucão ele ia- leva. Lucão, eu o pensei que Kaique o Kaique parece não um ia- frango não ia assado, cara, surfando. Mentira, o Lucão... Não, o Kaique eu sei que não leva jeito, mas você fala que o Lucão leva Cara, jeito? leva. Não tem como, cara. Eu boto 50 real nele. Não, eu acho que... Eu acho que mais uns 3 meses ele consegue ficar em pé, sério. Sério? Ah, não, 3 meses, pelo amor de Deus, pô. Não, Primeiro mas ele dia foi tem que melhor, levar. ele foi melhor que Kaique. Cara, eu preciso mostrar pra você uma foto minha surfista da minha época, das antigas. Você pegava onda? Cara, Você pegava onda? legal. Aqui. Pega essa. Ih, Aí. garoto! Ah, eu quero ver na onda, segurando a prancha. Aqui é surfista de praia, né? Ah, cara. Surfista de praia. A skin é muito... Vou ladear meu cabelo aqui, ó. Mas, cara, hoje, eu vou até começar a notar aqui. Você tem uma receita recorrente, imagino, né? Cara, eu tenho o meu Prolabore, que é o meu salário de executivo da minha empresa, Tá. e eu tenho dividendos. Então, uma vez por ano, a gente é bem conservador, a gente tem uma política de dividendos de deixar 18 meses de open door, e eu não faturar nenhum centavo, eu tenho caixa para 18 meses. Toda vez que sobra, a gente ainda assim não divide. A gente pergunta, cara, a gente quer fazer algum investimento grande ano que vem? Então, esse ano, por exemplo, a gente quis fazer um investimento em tecnologia. A gente está criando uma plataforma de traqueamento de dados com inteligência artificial, criação de funis. Ah, quanto que a gente vai botar? X milhões. E agora, podemos distribuir? Aí a gente distribui. Então, a gente faz isso mais ou menos 2 vezes por ano. Hoje, quanto que é mais ou menos seu gasto por mês, mais ou menos? 100 mil por mês, 90, 100 mil por mês. Você tá bem conservador no gasto, hein, cara? Pro seu padrão de vida, seu nível de vida, assim. Ah, eu Bem que o sou. Lucão e o Kaique falaram, cara, que vocês têm uma vida simples, assim, pro nível de vocês, assim. É porque eu fico pensando, aonde que eu vou gastar que vai me deixar muito mais feliz? O que me deixa feliz? Viagem de surf me deixa feliz. Eu planejo mais ou menos quanto que gasto em viagem e de vida, assim. Mas o que eu tenho de custo? Maior, meus custos grandes. O primeiro é serviço em casa, tem 4 pessoas. O segundo é doação. Cara, eu dou um pouco de dinheiro por mês para pessoas da minha família que precisam. Cara, que legal, isso aí é muito bom. Aí o outro é a escola de filho e acabou. O que eu tenho? Minha casa é minha, então não paga aluguel. E o que mais que eu vou gastar? Um pouquinho de barco, um pouquinho de... Cara, eu vou em bons restaurantes, saio com a minha esposa e tal. É porque assim, tem alguns gastos que a galera tem que eu não tenho. Pô, eu não compro um relógio de 1 milhão. Tô de boa sem relógio de 1 milhão. Eu não compro... O relógio é um negócio perigoso. É um negócio que há 1 ano e meio atrás eu não tava nessa onda, não. E eu não faria antes, né? No nível que eu estou agora, eu me permito alguns luxos, né? O Thiago sempre foi muito respeitado, independente de como ele se vestia. Mas depois que a gente fez uma arrumação,
ele passou a fechar contratos grandes de marcas que querem se associar a uma imagem também, e não só a um respeito. Por exemplo, ele é embaixador da BYD, que é um carro de luxo. Tu não vai contratar um cara que parece um náufrago de moletom, não combina com a marca, entende? Então hoje ele tem marcas, e de relógio, de tudo, pelo vestimento também é importante. Marca, né? Fechou bastante publicidade, que a Maíra tem essa veia do mundo da publicidade, né? Gente, doar dinheiro, muitas pessoas não fazem por medo de ficar com menos dinheiro, mas a verdade é outra. Ó, inclusive, tá aqui com um roteirinho que eu vou gravar daqui a pouco, um Reels, olha que interessante. Tem um professor chamado Arthur Brooks, que ele analisou 30 mil famílias nos Estados Unidos. Ele descobriu o seguinte, que quando duas famílias são iguais em renda, educação, religião e filhos, mas uma doa $100 a mais por ano, essa família ganha em média $375 a mais de renda do que a outra. Então, a cada dólar doado, você ganha $4 a mais. Então, pensa assim, é a mesma definição, mesma coisa. Se você doa, você ganha 4 vezes mais do que você doa no final do ano. Isso aqui é uma estatística analisando 30 mil famílias. Mas por que isso acontece? Porque quando você doa, você se desprende, né? Imagina que você não doa por medo de perder dinheiro. Se você tem medo de perder, você não vai ter a coragem que é necessária para você fazer. Então, o doar te faz agir com mais leveza com a grana e te permite ter mais coragem para ter autoconfiança de fazer dinheiro. Então, doar te ajuda a fazer dinheiro, cara. Isso é muito interessante. Agora, sobre os investimentos, como que tá mais ou menos a sua carteira? Você divide em bancos, em corretoras? A maior parte do meu dinheiro tá na XP, de investimentos, né? Aí eu botei um pouquinho no BRB. Lá de Brasília, Lá de de vocês, Brasília, né? porque eles têm uns LCIs bons. E eu queria um cartão de crédito. Ele tem um cartão bom, né? O BRB. Cartão bom e tal. Aí eu botei um pouco no Itaú também, para, sei lá, fazer um bom relacionamento com o banco. Uma diluída ali também de tudo que tá na XP. Tem na Avenue. Na Avenue. Que é a parte em dólar, né? De aplicações é isso, né? Eu tenho casa, tenho um apartamento. De patrimônio, então. Você tem uma casa, que é que você mora? Eu tenho que eu moro. Tá. Eu tenho um apartamento que eu comprei e tá alugado. E tenho uma casa que eu comprei pra minha mãe, mas aí depois ela mudou pra um outro lugar menor e o aluguel da casa fica pra minha mãe também. Então eu tenho 3 imóveis e tenho um pouquinho de RSUs, né? De uma empresa parceira. Você tem alguma filosofia de investimentos que você usa? Ou você pega e fala, putz, o que tá bom pra investir hoje e você investe? Como que funciona? A minha filosofia é o seguinte, se você não tem patrimônio, tem que arriscar tudo que você tem para construir, empreender e conseguir fazer. E aí eu consegui. Agora que eu consegui, eu não quero muitos riscos no meu patrimônio, não. Não, mas pode multiplicar tantas vezes, não estou interessado, tô tranquilo. Meu negócio é mais preservar o meu patrimônio do que tentar multiplicar ele e tal. Então o que eu fiz? Eu botei como meta mais ou menos uns 20% imóvel, 35% em renda fixa. Pode ser que tá mais ou menos errado, depois eu posso olhar na minha planilha. 15% em ações brasileiras, 10% em fundo imobiliário. Então, em ações brasileiras, 15%? 15%. Mas isso daí é como tá hoje ou é como seria a sua meta? Eu tenho exatamente como tá hoje, como seria a meta. Quer ver na planilha? Não, peraí, só uma coisa. Pra começar, o cara tem uma planilha. Quando o cara tem uma planilha, ele já tá na frente, não tá? Porque a maioria das pessoas não sei direito quanto eu tenho. Só não tem nem isso anotado. Ó, imóvel, o objetivo é 10%, tá em 34%. Eu não compro mais imóvel nem tão cedo. Então você tem a sua filosofia de fato, que é o quanto você gostaria de ter em cada classe de ativo. E aí você tem o quanto você tem atualmente, pra saber se você coloca mais ou onde você direciona. Eu tenho um gap de 24% em imóvel. Ou seja, todo próximo dinheiro que eu vou comprar, não vai ser imóvel. Aí FII era pra ter 10%, mas eu tô com 5,8%. Então a defasagem baixa aqui, 4%, né? Ações BR é onde está a maior defasagem aqui do meu objetivo. Era para estar em 15% e está só em 6%. Então agora, a próxima vez que eu receber dividendo, vou ter que colocar em ação, segundo a minha planilha aqui. Renda fixa era para ser 35%, está 37%. Bitcoin era para ser 3%, está 1,5%. ETF americano era para ser 13%, está em 7%. Mas ETF é só o ETF americano ou é a classe de ETFs? Não, só ETF americano. Tipo, para vocês tem que ter 13% em ETF americano, então. Isso, QQQ, S&P 500, e aqui é stock picking. As ações... Incluindo o Brasil ou só Estados Unidos? Aqui só Estados Unidos, aqui é ação BR, tá vendo? E aqui é ação ou rates, aqui tem uns rates também junto com as ações. E aí era pra estar 13, tá em 7. E aí eu ainda tenho mais alguns outros ativos aqui, que eu nem boto na parada, que são os RSUs. Eu tenho mais um... Perfeito. Que é o que eu tenho total hoje. Esse daí nem tem, né, o que mexer, né? Vou até excluir da nossa conta aqui. Cara, você tem pouco pré-fixado e inflação aqui, né? Tem bem pouco. Porque renda fixa, pelo que eu entendi, é uma das maiores alocações da sua carteira, né? É a maior, né? E você hoje só tem pós-fixado, basicamente. Porque qual que é o ponto, né? Assim, hoje, pensa que a taxa Selic tá muito alta, a gente tá em 15%. Então, o pós-fixado, ele sempre parece o melhor investimento no momento, que vai te pagar 15% ou um percentual dos 15%. Então, vai te pagar 15% ou 16% ou 17%. É a
maior parte desse trend pós-fixado. Ah, entendi, tá. Só que aí tem os outros aqui, né? Tem Esse um pouquinho de tesouro. Por que eu acho que é uma coisa que a gente poderia mexer um pouquinho? Porque pensa assim, a taxa de juros hoje tá em 15%. Tá rendendo pra caramba esse fundo, não tá? Tá rendendo 1,27 ao mês. É muita coisa, sem risco. Só que imagina que em algum momento a taxa de juros vai cair. Quando ela cair, vamos supor que ela caia em algum momento pra 5% ao ano. Cara, você vai ter um rendimento de 0,4 ao mês, mais ou menos. Aí você fala, nossa, tá baixo o rendimento. Aí você fala, então eu preciso mudar. Só que quando você for mudar para outro investimento, não vão ter mais taxas tão atrativas para você mudar. Então o momento de você começar a pegar taxas atrativas é agora. Eu já surfei a onda, inclusive, bem, né? Surfou bem, cara. Só que as taxas ainda estão altas, então você começa a prefixar uma parte da carteira para você surfar essa onda. Porque há pouco tempo atrás, a gente tinha 2% de taxa de juros ao ano, lembra? Faz pouco tempo. Mas você acha que ainda sofro marcação a mercado nisso? Pode sofrer. Por isso que você precisa colocar uma parte da sua alocação de renda fixa. A gente teve a taxa de juros nesse patamar por mais ou menos de 2 a 2,5% das vezes na história. Isso é muito pouco. E todas as vezes que isso aconteceu, né, ou seja, a média estatística é que 3 anos depois a sua carteira multiplicou por 3. Então imagina que hoje, se você pegasse a sua carteira inteira e colocasse hoje num Tesouro IPCA mais longo prazo, estatisticamente, em 3 anos, se você botar 10 milhões, viraria 30. Em na 3 média. anos? É, na média. Pô, essa conversa foi boa pra mim. Na média. Não é garantia que isso vai acontecer. Porém, você precisa começar a diversificar um pouco, porque senão você fica só no pós-fixado e pode acabar perdendo oportunidade quando a taxa de juros cair. Então isso aqui é um ponto de atenção na carteira que a gente precisa ver. Você acha que o das ações também acontece o mesmo? Elas vão também tender a subir? Com certeza. O maior gatilho de alta das ações é sempre a taxa de juros. Então, se a taxa de juros começa a cair, a ação sobe e fundo imobiliário sobe. Então, são alocações que eu vi que você está defasado. E agora é o momento de você correr para suprir essa defasagem. Porque a gente não tem muita vontade de fazer isso agora porque a taxa de juros está muito alta. Mas o Brasil inteiro está olhando para isso. Então, é como se a gente estivesse num barco, aí tá todo mundo de um lado só. Aí o barco faz assim. O barco não dá pra descer mais aqui, entendeu? E é do dia pra noite que Do dia pra acabou, noite. não tem mais oportunidade. Daqui a pouco vem todo mundo pra cá e o barco começa a virar. Então a gente precisa dar uma rebalanceada nisso. A gente tem aqui as ações, tem Ambev. Você tem 27 ações. Cara, isso é uma coisa também, eu não vi em todos os ativos, mas é uma coisa legal de a gente pensar em mexer. Porque qual que é o problema? Quando você tem muita ação, imagina assim, você é empreendedor. Tá muito diluído, né? Aí nada dá certo. É duas coisas. Primeiro que você perde a diversificação e ela vira uma pulverização. Então, se você tem 100 ações para escolher e você escolhe 5 ações, você tá tentando ganhar da média. Se de 100 ações você escolhe 90 ações, você não tá tentando ganhar da média, você tá na média. E aí é melhor comprar um ETF com todas as ações, né? Mas ó, B3, eu gosto bastante de B3, BBAS tá passando por um monte de problema, mas eu gosto, é uma das minhas maiores posições também. Bradesco também tá super descontado. BPAC, bancão, saiu o resultado animal do BTG. CSUD eu gosto muito também. Esse foi um dos que eu mais ganhei, essa do... É o que você falou, né? Tava diluído. Porque aí às vezes tem tão pouca posição que não aí faz sobe e diferença, desce que você, deixa aí, né? Eu nunca vendi nenhuma ação na minha vida. Nunca vendeu? Nunca vendi nada, nunca. Parabéns, velho. Você tem uma disciplina invejável. Você é muito diferente, mano. Nunca vendi. Sua cabeça é diferente, velho. Você é muito diferente, velho. Parabéns. Eu vou ter que fazer um estudo aqui nas ações de uma forma geral, mas o que me chama a atenção é que você tem tantas ações que você nem se sente compelido a acompanhar. Por exemplo, saiu o resultado de Odontoprev. Você nem vai ler o resultado de Odontoprev. Não, nunca Aqui acompanhei. É nada perto da minha carteira, né? Tipo, e você tem um valor parecido em cada ação, né? A minha filosofia é assim, eu vou definir quais são as ações e aí eu vou tentar deixar todas no mesmo peso. Uma outra tem um peso a mais, sacou? E como eu nunca vendo, eu só vou tentar rebalancear num novo aporte. Então, sei lá, VEG foi uma que cresceu muito. Então, eu nunca mais botei nada em VEG. TOTUS cresceu muito. Coloco, eu só vou botando nas outras pra tentar rebalancear. Fundo imobiliário, vamos ver. Acho que você tá seguindo recomendações de algum lugar aí, cara. De 0 a 10 de aluno seu aí, tá quanto? Não, cara, eu vou te falar, tá redondinha a carteira. Mas lembra que a gente falou que, será que deu alguma coisa que eu tô fazendo errado? Na verdade, não. Acho que você foi fazendo tanto certas coisas que o único erro talvez tenha sido você se passar um pouco. Tipo assim, você não vende ativo. E aí você tem muito ativo. Aí chega uma hora que você não acompanha mais nenhum. Esse daqui é um ponto importante. E o outro é sobre, por enquanto, o pré-fixado e outro lado da inflação. Que pra mim, é a minha maior aposta hoje. É onde eu mais tenho que colocar dinheiro, né? Todo um trilhão quase eu coloco um dinheiro lá. Tem uns fundos muito bons imobiliários aqui, cara. Vai pingando, é legal o fundo imobiliário, né? Vai sempre pingando os dividendinhos, Vai né? caindo, todo dia cai um. A renda fixa aqui. Ai, caramba. Aí, Você viu aí? cara, isso daqui é... Eita. Tem um ponto de atenção aqui na carteira. Quando você investe no Tesouro, você pode fazer de duas formas. Ou você faz pelo Tesouro Direto ou você faz pela plataforma da corretora. Quando você faz pelo Tesouro Direto, você não paga spread. Quando você faz pela plataforma, você paga um spread. Aí tá pela plataforma? Aqui tá pela plataforma. E aí é um spread que você paga que, assim, você fez por assessor ou você fez você sozinho? Essa época era o do assessor, lembra que eu te falei? Aí é por isso. Entendeu? Porque Depois aí... eu comecei a fazer sozinho. Você vai ver que vai ver que esses aí são mais antigos. Mas aí
aí é por isso então. Porque quando você fez por assessor, o que acontece? O assessor ele vende por aqui porque ele ganha comissão. E títulos como esse, assim, ó, NTB 2045, eu precisaria puxar hoje, mas talvez são comissões de 4%, 5%, assim, entendeu? Então esse valor que você tá vendo não é o valor real. Você viu que esse valor só sobe? Ele não tem marcação a mercado? Tipo, se você pedir pra resgatar, talvez seja um valor diferente. Aí ele vai falar, teve um deságiozinho, já aconteceu. Já aconteceu, né? Ele falou, tive um deságiozinho, eu falei... Sabe que acontecia isso também num Fiagro, que na época ele me responde, ele só mostrava... Foi CETIPado, eu acho. Foi na CETIP, CETIPado. né? Aí quando eu pedi pra resgatar, ele falou, pô... Aí eu, cara, então peraí, vamos esperar então, tá. Mas não era... Não se assuste, é um valor baixo perto do seu patrimônio aqui, né? Dá 3,8%, mas são essas pequenas coisas que a gente, né, com o tempo vai deixando um dinheirinho na mesa, né, velho? Multiplica por 10 anos. Por exemplo, ó, R$1 hoje vale R$30 daqui a 30 anos. E é muito louco, porque 1 hora de trabalho hoje vale 30 horas de trabalho daqui a 30 anos. Então, se você deixa de trabalhar hoje um dia de 10 horas para relaxar, por exemplo, a sua dívida são 300 horas de trabalho no futuro para pagar por esse dia. Então, o esforço que mais vale a pena é o esforço que você faz hoje, né? Igual dinheiro. Legal. Fundos de investimentos tem muita alocação no Trend, que é um fundo ok, porque é um fundo de liquidez, né? Mas, cara, é a sua maior posição, né? Tem um pouquinho parecido com ele lá no Itaú também, né? Itaú, né? Tá. Chegada à conclusão e tomada a decisão que eu tenho que mudar minhas alocações de renda fixa, né? Mas os da variável eu achei que tá bom. O que você falou também de ter muito ativo, quem me falou isso uma vez foi o Érico. Ele falou que às vezes ele põe em uma empresa que ele acredita mais um valor maior, porque pra valer a pena tem que ser muito, senão não muda nada e é melhor nem investir, né? Exatamente. Ó, pega esse look aqui. Ó, mano. Pô, agora eu posso comer o bolo com vocês, né? Eu tô esperando pra comer esse bolo desde quando... O cara tá sonhando com o bolo. Eu também não Valeu, comi, mano. não. Vou comer Obrigadão. ele também. Cara, eu vou te falar, você tá com uma carteira, assim, principal, bem diversificada, que o que é o mais importante, tá? Uma carteira bem diversificada, pô, você tá com fundamento. Eu acho que é só a gente pegar e aproveitar um pouquinho o timing agora de taxa de juros muito alta pra gente adequar a carteira pra isso. É porque as pessoas sempre ficam correndo atrás do próprio rabo, sabe? Então, taxa de juros caiu. As pessoas vêm e falam, o que eu faço agora? Pô, agora não, era pra ter feito antes. É porque tá muito confortável, cara, pra você olhar todo dia e ver o quanto de dinheiro cai na conta por dia por causa dessa pseudo-segurança, né? Então todo dia você vê seu patrimônio só crescendo, nunca vai pra baixo, só cresce. E bem, né? Porque a taxa tá alta. E aí você fica, cara, vou adiar mais um pouquinho essa decisão, porque sabe tá quando tão... você pega? Você é um cara do perpétuo, né? Sou. Sabe quando você pega aí e você tá com uma baixa de leads, um lançamento e tal, aí você fala, nossa, mas eu podia fazer uma oferta mais agressiva agora aqui, ó, só pra tirar mais um dinheirinho aqui, ó, você vai tirar mais uma grana, só que você vai ferrar a longo prazo, porque você vai se queimar um pouco, você, eu não vou abrir carrinho, aí você abre. Aí você pega e abre mão da sua palavra, faz um dinheirinho, mas depois você ferra no futuro. É a mesma coisa. É tipo você pegar e ficar com esse quentinho agora do rendimento e abrir mão do upside que você vai ter daqui a pouco. Mas aí, deixa eu dar uma olhada no Itaú. Quer olhar internacional, que eu deixei aberto, depois a gente vai pro Itaú? Ó, internacional só tem ações e ETF. Só pra você entender, o que eu vou fazer? Tô batendo o olho em tudo isso, aí depois eu vou precisar que você mande. Eu vou sair do casamento hoje. Pra passar pra galera lá. Aí eu vou estudar toda a sua carteira, a gente vai fazer um estudo, Gabriel Grupo Primo. Aí eu vou fazer um estudo pra amanhã te apresentar. Nos Estados Unidos eu acho que já tem menos ativos, né? Menos ativos, mais ou menos. Quantos tem aí? 42 ações, Ah, não, então era no Brasil que é mesmo. 9 ETFs. Pô, você é sócio da parada mesmo. Ações de Disney. É legal os Estados Unidos ser sócio de Apple, Disney, Amazon, Berkshire. Sabe que você pode ir no evento da Berkshire? Pode? Você tem ações da Berkshire. Quando eu fui lá no evento do Warren Buffett, desse ano, o ingresso é você ter uma ação da Berkshire. Ó. Você precisa comprar e mostrar lá. Caterpillar, legal. É aqui, cara, assim... Mesmo problema. É o mesmo problema, porque, por exemplo, você tem $7 mil em Procter & Gamble. Cara, Vai é mudar algo pra nada. você que se subir 100% não vai mudar nada, se cair não vai mudar nada, ou seja, você provavelmente não vai mexer, vai sair o resultado, vai mudar a tese, vai mudar um monte de coisa e você não vai nem ligar. Então você não vai acompanhar, né? Tá tão diluído que não... Mas tem umas que eu botei uma posição maior, que eu acredito mais, sabe? Tesla Tesla, tem 28. Google, Facebook. É, legal. Meta. Pô, o cara mais rico do Brasil hoje é o Saverin, né? Por causa da Meta. E virou o cara mais rico de Singapura também. Eu gosto muito dos ETFs lá fora, porque o índice no Brasil é um índice pouco eficiente, o Ibovespa. Só que o S&P, por exemplo, é um índice muito eficiente. Então aqui, escolher ações, fazer um picking, é mais vantajoso do que fazer lá fora. Lá fora é difícil bater o S&P. Mas você viu que aí, esse tem no da XP não tem um histórico, né? Mas eu fui mais rentável no stock picking do que nos ETFs. Dá uma olhada aí pra você ver. Aqui na Evelyn, você tá falando? É. É que aqui você não tem ETF só de ações, né? Você É, tem não. de ouro e tal. Se bem que o ouro foi muito bem também, né, cara? Mas você foi muito bem aqui, cara. Congrats. Congratulations, man. Agora, quanto que tá pagando só a taxa de LCI do BRB, você sabe? Tem aqui o registro. Essa eu acho que não
foi uma das minhas maiores acertadas, não, viu? Não? Também não foi ruim, não. Cara, LCI bom demais, taxa tá bombando e tal. Eu abri conta no BRB também, Tá falando sério. né? Pra fazer meu financiamento imobiliário. Fiz por lá. Melhor taxa do mercado na época. Porque você De todos os- financia e pega o dinheiro e aplica? Eles fizeram 8,99% ao ano de financiamento. Fechado? Aí, Só que aí você tem o custo efetivo ficou acho que 9,39, 9,49. Só que eu invisto a 17, pô. Itaú, Quineia, Andes, renda fixa, crédito privado, Absolute, Hidra, CDI, Seleção Infra, renda fixa, Itaú Debêntures incentivadas, pós-fixado. Esse tá rendendo mais do que aqueles da XP, cara. Porque não tem imposto de renda. Não, esse é muito, assim, a estrutura de debêntures incentivadas é muito boa, mas tem algumas otimizaçõezinhas que dá pra fazer aqui. Mas esse daqui, a lógica dele é boa. A lógica dele é boa. Cara, eu vou te falar, dá pra fazer um bom trabalho. Ó, me manda tudo isso daqui. Manda. Assim que a gente terminar aqui, Pode mandar no WhatsApp mesmo? pode ser no WhatsApp mesmo. Eu vou pegar, vou planilhar tudo isso, vou jogar num software nosso. Cara, vou pegar um backtest de tudo isso, vou fazer um estudo e acho que umas 3, 4 otimizações aí simples já mudam o jogo, entendeu? Tu vai vender minhas ações? Algumas? Cara, eu acho que vai depender do quanto você está disposto a mexer nas coisas, né? Porque também tem uma coisa nos investimentos que eu estudo mais, eu tô mais no dia a dia, mas mesmo assim, não é certeza de nada, né? óbvio. Então se eu pegar e falar, faz isso, pô, cara, eu não vou fazer isso, assim, entendeu? Mas é mais inteligente a gente, eventualmente, vender quase todas as suas ações e dividir em 1 ou 2 ETFs e só manter a ação, eventualmente, 1 ou 2 ou 3 que você tem alguma coisa, uma convicção muito grande sua particular. Entendeu? Eu mantenho as minhas ações porque é o meu dia a dia, né, mano? Então eu tô lá olhando o tempo todo, eu falo com o presidente da companhia, eu olho tudo que sai, sou meio ativista até nas coisas, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, tem um fundo imobiliário que tava precisando passar por uma votação. Pô, eu fui lá e falei com a base de seguidores pra gente participar da votação. Então é um pouco diferente, né? Mas, ó, parabéns, mano. Tá muito top, viu? Obrigado. E não só como você tá investindo, mas o que você construiu também, cara. Porque não é fácil chegar nesse número, não, velho. Não é fácil. Quantas pessoas você conhece, assim, com consistência, que saíram do mesmo lugar que você e que chegaram aí? Sério, no mesmo lugar que eu, não. O problema é que eu conheço muito milionário do digital que abaixa minha bola, né? Eu acho que eu sou rico, aí eu vou viajar com o Eric e com o Flávio Passos e eu penso, cara, o que eu tô fazendo de errado da minha vida, cara? O que tá acontecendo comigo? Ah, cara, é consistência, Tô brincando. velho, né? Eu sou muito grato. Então eu vou ter que estudar, te apresentar. Mas antes, o que eu preciso saber? Eu preciso, cara, do seu objetivo. Eu preciso do seu sonho, mano. Preservar. Eu não quero ganhar, porque eu já tô garantido. Então eu não preciso de Pô, muito... mas aí você tem que tomar cuidado, você não pode falar isso que você falou agora não, mano. Eu quero preservar, não quero ganhar. Você Não pode quero... falar, mano. Aliás, eu quero ganhar, Porque aí você mas faz não um correr negócio no aí- risco de perder mais do... A parte de perder é que tá lá na alocação. Mano, me Ação, fala um número que é inspirador pra você, pra gente bater nos próximos 5 anos. 120 milhões. 120 milhões em 5 anos. Não só com investimentos, né? Eu tenho que... tudo. Temos novos que chegar em aportes. 120 milhões em 5 anos. 120 milhões em 5 anos. Esse é o número. Esse é o número. Fechado. Chegar pelo menos metade do Érico, né? Pra... Não, vamos chegar. Mas antes, já que vocês estão falando aí de viagem, de números, de sonhos, cara, tem um negócio que eu preciso te entregar aqui. Espero E que eu você vim goste sem nenhum aí. presente. Depois eu fiquei pensando, todo mundo que vai lá dá um relógio pra ele. Eu não trouxe nada, meu irmão. Cara, que legal. É uma coisa simbólica. Cara, adorei. A gente pegou um globo com o mundo e alguns lugares que você viajou a gente mandou customizar com o desenho de lugares que você já foi, ó, surfando e tudo mais. Caraca, que presente personalizado. Legal demais. Olha isso daqui, vocês aqui, ó, VTSD. VTSD, venda todo santo Todo dia. santo dia. Alguns lugares que você já foi aqui, ó. Na Tailândia, cara. Olha que massa. Como é que vocês descobriram? Ficaram vendo minhas redes sociais. Não, assim, Tem que foi tomar difícil cuidado. achar, né? Você não é tão público assim, né? Tem que tomar cuidado com o que você posta, viu, Érico? E aí Cara, você eu liga aí achei na muito tomada e, poxa, fica legal, bonitão. cara. Que presente incrível. Legal que ele, dá pra ver que vocês cuidaram mesmo, né, cara? Pensaram nas coisas. Legal, né? Pô, muito obrigado, cara. Valeu, mano. Demais. Super Tamo feliz. junto. Só falta escrever 120 aqui. 120, né? 120. Fazer a mão. Não, não pode estar. Olha o desenho. Olha que incrível, cara. Assim, ó. Esse douradinho. Não, a Mieko. Não sei se você já viu. Você deve ter acompanhado os Cara, mapas até o mentais. cabelo bagunçado ela fez, olha. Os mapas mentais bonitões. É a Mieko que sempre fez. E aí ela que fez. A Mieko, ela é muito top, cara. Talentosíssimo, cara. Olha essa onda. Dá uma olhada, Érico, nas ilustrações. Olha isso aqui. Tem um elefante ali. O elefante é que eu fui na Tailândia. Né? O clima tá ótimo, mas tem uma coisa que vocês prometeram, né? A tatuagem do cara, velho. A tatuagem vai ser no final da parte 2, vai ser no final do vídeo aí. Então é o seguinte, agora eu vou pro meu dia, tem um monte de coisa pra fazer, depois tem casamento, vai ser uma bagunça. E no final do dia, depois do casamento, eu vou pegar a carteira do Ladeira, vou organizar ela inteira, vou estudar, passar a madrugada estudando pra amanhã, de manhã, mostrar pra Ladeira e ver se eu consigo convencer ele de que é um bom negócio a gente fazer essas alterações pra que ele possa investir melhor e chegar na nossa meta de 120, certo? Finalmente temos a carteira do Ladeira para mostrar para ele. A gente fez um estudo bem aprofundado, só que a gente precisa achar o Ladeira, né? Ele tá no escritório em algum lugar. Será que ele está... Não tá com gradinho? Pode estar, né? Vamos ver.
Aqui, ó, olha isso. Um gradinho. Você esperaria o que do gradinho? Você esperaria que o gradinho ia tá assim, ó. Na resenha, né? A resenha e tal. Aliás, vamos aproveitar esse momento aqui? Cara, é o seguinte, a gente gravou a parte 1 do vídeo, a gente não falou um negócio pra vocês, porque não tava fechado oficialmente, agora tá. E a gente precisa contar pra turma agora, né? Então é o seguinte, vai mostrar a carteira do Ladeira agora. Vamos ver, na verdade, se ele vai topar mudar a carteira dele. Eu acho que vai. Mas a gente fez o estudo, descobriu umas coisas em Ladeira. Você tá preparado, cara? Ah, tem de tudo. Tem coisa boa, mas tem coisa também preocupante. Quanto eu perdi, o quanto que eu vou ganhar, Você tem quanto que eu vou me colocar a arrepender do que eu fiz no passado. Mas, cara, vamos avisar a turma aqui. É o seguinte, turma. A gente tem uma notícia pra vocês aqui. Imagina que eu ganho muito dinheiro na minha vida trabalhando. E aí, depois, investindo, eu multipliquei esse dinheiro. Só que se eu não tivesse feito o dinheiro trabalhando, não teria dinheiro pra eu multiplicar. Né? Você vai multiplicar 0, vai ser sempre 0. Então, uma das coisas que eu fiz pra acelerar meu processo de construção de patrimônio foi usar o marketing digital pra isso. Só que não adianta nada você vender, fazer um dinheirão e depois você não multiplicar essa grana. É só você ver os jogadores de futebol, ou gente que às vezes ganha na Mega Sena, que ganha um baita dinheiro e depois perde. Quebra, não sabe investir. Então imagina se você aprendesse a fazer dinheiro através da internet, que está formando vários milionários, e aprendesse a investir, multiplicar e preservar esse patrimônio também. Foi um pouco disso que a gente pensou, porque a gente está aqui com os dois dos maiores especialistas de marketing do Brasil, que é o Ladeira e o... Muito obrigado. E o O Ladeira e gradinho. o Gradinho. Olha esse time. Juntou Érico Rocha, Ladeira, Thiago Nigro e Bruno Perini. Caraca. E a gente se juntou pra fazer, cara, a melhor Black Friday que já existiu no Brasil. Não existe uma Black Friday melhor do que essa. A gente vai lançar no dia 27 de outubro agora a nossa Black Friday, né? E, cara, eu não saberia nem dizer o que vai estar incluso na nossa Black Friday. Vocês sabem dizer? Olha, cara, basicamente, todos os meus cursos, isso é, fórmula de lançamento, fórmula high ticket, mentalidade, black, todos os cursos do Ladeira, o melhor do mundo dos lançamentos e high ticket, o melhor do mundo do perpétuo, copy, tráfego, automação e IA. Então, assim, marketing digital, você não vai precisar mais gastar mais nem um centavo pro resto da vida. E o mais louco disso tudo é que o mundo muda o tempo inteiro. Então, você vai receber todas as atualizações até quando, Ladeira? Por o resto da vida. Eu acabei de atualizar o novo VTSD. Galera, meu Deus, mudou muito, tá incrível, tá cheio de inteligência artificial. Por quê? Porque o antigo, as IAs não estavam tão evoluídas, agora tá. E aí, quando eu mudar de novo, quem comprou a Black tá com tranquilão. Quem comprar a nossa Black. Tá tranquilão. E quem não comprou, vai ter que comprar de novo. Tem que comprar. E aí não só isso, mas você imagina ter tudo que eles falaram como todos os cursos que eu já fiz na minha vida. Cara, isso é coisa pra caramba. E todos os bônus também. E aí você imagina não só a gente, mas ter todos os cursos também do Bruno Perini. Cara, então a gente juntou tudo isso num pacotão que a gente vai deixar disponível pra você no dia 27. Vai ter uma live no dia 27, né? E nessa live você vai poder acessar essa oferta que a gente vai fazer e a gente vai dar um bônus só pra quem estiver nessa live. Uma surpresa. Então vai ser a maior Black Friday que já aconteceu no Brasil. Com certeza vai transformar a forma com que os brasileiros fazem dinheiro, investem dinheiro e tudo vai mudar no dia 27 de outubro. Clica aqui embaixo, a gente vai deixar um link para você entrar nessa página, deixar seu nome e e-mail, ser avisado e participar no dia 27, tá? Digo mais. Porque aqui, cara, ele falou de um bônus que vai ser no dia 27. Se você soubesse qual é esse bônus, É verdade. às vezes o bônus é até maior que a oferta. Pelo amor de Deus. Se isso é interessante pra você, esteja ao vivo com a gente, que a gente vai fazer uma coisa que a internet nunca viu antes. E talvez nunca veja de novo. Mas agora chegou a hora do Ladeira. A Ladeira chegou essa hora, cara. Será que eu tô? Vem aqui. Nem dormi essa noite, falei Que com a vamos Paty. falar. É, cara, você tá ansioso, cara. Tô afim, eu tô feliz, na verdade, né? E eu achava que fazia tudo direitinho, né? Não, mas cara, você faz muita coisa direitinho, né? muita Mas, por coisa. exemplo, sabe quando você vai treinar sozinho? E você manja de treino. Só que você vai se acomodando umas coisas assim, quando você vê você criou vários vícios e tudo mais. E acomodei mesmo. E aí um personal às vezes tira o melhor de você, sabe? Faz você puxar um pouco mais de ferro e tal. É parecido, agora você Mas tem... foi bom que você não pegou um negócio completamente zoado. Descarrilhado, Então tem é. alguma coisa ali, alguns pequenos ajustes. Tem muita coisa boa, cara. Dei muito trabalho vocês ficaram aí? Ah, deu muito trabalho. Ó o moço ali, ó. João tá colheira ali, ó. Tá colheira. Foi de muito tanto trabalho ou não? Fala, Leandro. Beleza? Tamo aí pra serial, pô. Ah, obrigado, cara. Você vê, olha só. Olha como o cara se veste lá dentro. Não, ele tá... Tá na estica, né? O meu sonho é ter um cabelo assim, ó. Que não... O meu é empenteado. Você sabia que existe a síndrome do cabelo empenteado? Depois você procura no Não YouTube. tem como. Existe, é uma Sério? doença. Ah, É uma... mano. Juro pra você, pesquisa na internet. Você acha que é Sério? piada ou é verdade? Eu acho que é piada. É verdade, procura no YouTube, vocês vão ver. Existe Não, mas cara, se pegar um cabeleireiro, cortar seu cabelinho, pentear e tal, não vai ficar arrumado? Penteei, você acha que eu saio de casa assim? Ah, não tem como. Charme é esse? Cara,
cara, não é possível. Você acha O que eu não cara é tenho muito tempo? galã. Turma, chegou a hora então. Cara, preparamos uma apresentação pra você. Então fica à vontade pra você fazer pergunta no meio, questionar e tudo mais. Até porque assim, no final das contas é a sua vida. Aqui é o direcionamento, mas você pode, obviamente, ir puxar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra ali, etc. Pra gente chegar nesse consenso junto e a gente ficar cada vez mais conectado, tá? Fica à vontade. Tem que ser de acordo com o meu perfil, né? Meu apetite. Exatamente. Mas você já deu pra entender, né? Total. Cara, você quer um cafezinho? Eu quero uma água. Com gás ou sem gás? Com. Viu? Isso aqui é o quê? Qual que é a minha teoria aqui no vídeo que eu sempre falo? Quem é rico pede água com gás. Se chegar alguém aqui e falar, me vê uma água sem gás, eu não vou falar nada, mas vocês já vão saber. Vocês já vão saber. Cara, acho que não existe certo ou errado sobre investimentos. Existe, às vezes, uma pessoa que se adapta a um perfil mais arrojado, um perfil mais conservador. Nossa ideia aqui é trazer uma visão do que a gente tem como filosofia de investimentos dentro da portfólio. Se existe uma filosofia onde eu vou errar menos, acertar mais no caso, por que não tentar uma filosofia diferente? Foi um jeito educado que ele arrumou de dizer que eu tava fazendo tudo errado. Vocês viram? Quer dizer, foi o elogio foi o jeito mais generoso que alguém falou que eu tô fazendo burrice da história da minha vida. Uma vez que o cara da Hotmart, sem brincadeira, ele foi num evento meu, chamava Me Dá Uma Ideia. E eu dou ideia de anúncio, tô assim pra ele, Leandro, você é um cara incrível. Você pensa numa velocidade mais rápida do que aparenta. Cara, que baita elogio, hein? Falei, cara, fiquei um pouco confuso, mas agradeci. Brincadeira, obrigado, viu? Só para trazer um pouquinho do contexto do grupo como um todo, é onde a portfólio está localizada, tá? A portfólio que ela vai cuidar de todo o patrimônio, de toda a audiência, de todos os assinantes, de todos os alunos da parte educacional aqui do grupo Primo, tá? Hoje a portfólio, somando com a Agrão, a gente já tá chegando próximo de 13 bilhões. Então, com a Agrão, a gente tá chegando agora em 14,5, né? Sim. 14,5 bi. Falando da portfólio em si, é onde que a gente vai conseguir te ajudar no dia a dia e em outras soluções também, tá? Planejamento financeiro. Então, você comentou com o Thiago que você pretende chegar nos 120 milhões daqui a 5 anos. É justamente projetar esse patrimônio, ver quais são os cenários que a gente consegue alcançar. Eu acho que essa meta tá errada, tá? E eu realmente acho que você vai chegar nesse número muito antes. Sabe o que o Érico fez? Ele fez uma aposta comigo quando eu chegasse em 48, que ele tem 48, né? Eu ia ter mais patrimônio do que ele tem hoje. Eu falei, esse pessoal tá acreditando muito. Você tá em 40, certo? Com 40. Eu dobro a aposta, eu acho também. Não tenho, mas assim, ó, eu não tenho nenhuma dúvida. O que ele apostou com você? Não, é porque é foda, né? Se eu quiser ganhar a aposta, é só parar de trabalhar. Não tem... É muito bom. Eu não sou tão competitivo assim, Érico. Pô, essa aposta eu quero perder. Segundo ponto aqui é montagem de carteira, né? Então, montar uma alocação estrutural, entender como que tá o dimensionamento de títulos, de ativos e tudo mais. E toda essa parte de proteção patrimonial e planejamento sucessório, a gente vai conseguir te atender também, né? Tanto para sua esposa, para os seus 2 filhos. Esses 2 assuntos aqui, Leandro, pode ser que em algum momento a gente te provoque e você fale, pô, João, talvez não seja a hora adequada, não quero falar sobre isso. Não, prioridade. Eu não posso nem morrer em paz hoje. Perfeito. Mas são coisas que vão vir depois da carteira de investimentos, vão vir ou em paralelo. E nesse ponto, tá tudo bem. O que você não pode ter é a sensação, pô, será que o João sabe de alguma coisa, o grupo sabe de alguma coisa pro meus investimentos ou pro meu patrimônio que é bom e não me foi apresentado? Essa sensação não pode ter. E aqui eu trago, de forma rápida aqui, acho que as principais diferenças de um consultor mais alinhado com seus objetivos, o assessor e o gerente de banco. Via de regra, e o que a gente sempre fala muito, é que o nosso trabalho é com 0 conflito de interesse, para realmente trazer o que é melhor pro seu patrimônio e pro atingimento dos seus objetivos. E o principal, sendo independente de qualquer instituição financeira. Então pode ser numa corretora, pode ser num banco, pode ser lá fora também. Falando um pouquinho aqui da nossa filosofia de investimento, tá? Que eu acho que isso você tem muito forte já para sua carteira também, uma metodologia, né? Algo que você segue ali realmente independente do cenário. A gente trabalha com uma metodologia de alocação estrutural, onde a gente vai definir primeiro seu perfil de investidor e alocação estrutural da carteira. Algo muito parecido com o que você já tem hoje. Posteriormente, a gente faz a seleção dos ativos, né? Entra no micro efetivamente ali da carteira e depois, o mais importante, se manter fiel a essa política de alocação, independente do cenário. O juros está alto, está baixo, governo X, governo Y. O importante é você não tomar decisão com base na emoção, e sim com base na razão realmente dos seus objetivos. E aqui para complementar, eu trago alguns estudos, né? Você falou que você é um cara que pesquisa bastante também, né, sobre o mercado. Não sei se você já viu esse estudo, mas ele mostra exatamente o que é mais relevante quando você tem uma carteira de investimentos. Foi por causa de uma estratégia que ela performou melhor durante os anos, foi por causa de um ativo específico, foi por causa de uma política, enfim, algo que aconteça. E esse estudo ele mostra que 94% do resultado de uma carteira ele vem da seleção das classes, ou seja, ele vem da alocação estrutural que você montou. Posteriormente, com 4% vem a seleção dos ativos e 2% vem apenas do time. Ou seja, não é que a alocação dos ativos não seja importante, mas uma vez que você tem uma estratégia bem desenhada, a seleção dos ativos ela até entra com uma proposta secundária ao que você tem como carteira. Mais ou menos assim, ó, mas já que você define que na sua carteira vai ter 20% de ações, as ações que você vai escolher dentro desses 20% são menos importantes do que decidir que você vai ter 20% na carteira
carteira de ações. Então, a alocação de recursos é mais importante do que o que você vai escolher aqui dentro, né? É o que mais define a rentabilidade no longo prazo. Mas, cara, só assim, o Ladeira, ele é bem inteirado do jeito da nossa filosofia de investir e tudo mais, assim. Não, eu vi o vídeo, né? Já tem uma planilha, já tem algo que você acompanha. Subiu o bruto inteiro, pra ele assistir o bruto inteiro e tá up to date tudo que tá acontecendo aqui. Ele assistiu tudo. Aqui nessa tela, ficou por cima aqui, mas o que eu tenho aqui atrás? Basicamente, o consolidado do relatório Focus, que o Banco Central emite toda segunda-feira, desde 2002 até 2022. Nesses 21 anos, tiveram apenas 5 acertos para onde a Selic iria caminhar. E mesmo quando acertou, ainda teve uma margem de erro ali significativa. Então, mostrando que o market time realmente não é a melhor, vamos dizer assim, a melhor estratégia para você trazer. Não é fácil. Exato. Quando você traz para um cenário de bolsa, fica mais difícil ainda. Por isso que você tem que ter empresas sólidas, com uma boa tese, algo que realmente você acredita, que você pesquisou primeiramente. Mas é uma coisa que já parou pensar. A gente consegue fazer carro andar sozinho no trânsito, mas não consegue criar um robô que vai prever o que vai acontecer com a economia, assim? Parou pensar nisso? Aí tem uma gestora de fundo quantitativo nos Estados Unidos, aí foi perguntado para ela isso. Ela falou, cara, nem se compara o grau de complexidade. Muito caótico, né? Tem muito mais variáveis. Então, realmente é muito difícil você prever com exatidão o que vai acontecer. Inclusive, uma variável é o fato de ter um robô que prevê, muda a previsão. Você já ouviu falar sobre isso? Não, cara. Se você tem um robô que consegue prever, ele vai mudar a previsão de tudo, porque... Perfeito. Entendeu? Porque ele fecha o spread, né? Arbitra, né? Quer um outro exemplo sobre isso? A gente está num cenário de juros altos. A tendência é que você tenha uma bolsa recuando. Olha o que está acontecendo com a nossa bolsa agora. É muito por causa de uma entrada de capital estrangeiro que está acontecendo e tudo mais. Só que quem tentou arbitrar esse momento ali está se dando mal, que a bolsa atingiu recordes ali. Isso é um pouco do que a gente traz. Falando agora sobre esses desafios da gestão ativa, né, de você ter ali dentro de uma carteira de pessoa física, eu trouxe esse gráfico que mostra justamente, falando de Brasil, quais foram os ativos que performaram nos últimos 20 anos aqui, basicamente, né, 15 anos ali. Pode ver que para nível de taxa que a gente tem hoje de PCA mais 6 títulos do governo, se a gente tem títulos que você consegue segurar ao longo do tempo, que foi algo que o Thiago até comentou, é algo que você consegue muitas vezes dobrar e quem sabe até triplicar o patrimônio que você investiu. Depois vem o IMAB5, são títulos ali do governo até 5 anos, o CDI, o IFIX e o Ibovespa. Ou seja, no Brasil, às vezes a gente não precisa ter uma carteira tão complexa. A gente fazendo o feijão com arroz bem feito, ter uma alocação estrutural bem feita, você consegue até mesmo atingir patamares de valorização até mesmo maior do que IPCA mais 6. Só para você ter uma outra noção, IPCA mais 6 normalmente é o nosso benchmark para algumas carteiras aqui, principalmente para o perfil mais arrojado que você tem. Então é aquilo que a gente vai tentar buscar aí ao longo dos anos. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é para que a gente não fique também tão preso no CDI, né? O CDI hoje, principal benchmark comparativo de fundos, de carteira e tudo mais. E esse gráfico mostra um pouco do que foi o CDI nominal, né, durante esse período, quando eu desconto a inflação e quando eu desconto o dólar. Pode ver que quando eu tenho, como que eu posso dizer, um olhar mais clínico para dentro de uma carteira, eu tenho que ter uma posição de inflação mais robusta, que é um caso que eu vou falar daqui da sua carteira mais para frente, justamente para que você tenha uma taxa real, mas também eu preciso ter uma diversificação em dólar. E aí mostrando aí que o CDI perdeu, né, 74% da rentabilidade para a inflação e 97% para o dólar. Avançando aqui, mostro outro estudo só para finalizar essa parte, que ele vai pegar justamente e comparar fundos de gestão ativa, que tem um giro mais constante, que tem custos mais elevados também, comparando com uma gestão de índice, via ETFs, por exemplo. Falando de Brasil, Leandro, nos últimos 3 anos, 76,5% dos fundos eles perdem por S&P Brasil e apenas 23% ganham. Quando eu avanço essa janela e trago uma janela de 10 anos, o número ele é mais absurdo ainda. Eu tenho 92% dos fundos perdendo para a bolsa, enquanto 7,7% ganhando. Isso também mostra essa dificuldade de você acertar esses fundos que estão disponíveis, esses fundos que representam esses 7,7%. Quando eu trago um exemplo dos Estados Unidos, porque muita gente pode pensar, pô, João, mas é por causa que é o Brasil. O Brasil é um cenário diferente, né? A gente tem coisas que só acontecem aqui. Não necessariamente. Nos Estados Unidos, nos últimos 15 anos, 92% dos fundos perdem para o S&P, enquanto 7,8% ganham. Então é um modelo que é testado em várias economias. Esse estudo aqui foi feito pela Spiva, que é uma instituição ligada ao S&P, ao Dow Jones, as principais bolsas aí americanas e no mundo. Então assim, quando a gente fala de... Assim, é difícil escolher uma ação que vai ganhar da bolsa. Aí eu penso, não, vou escolher um fundo de investimentos. É mais difícil ainda você escolher um gestor, né, do que uma ação. Ou seja, 7,8% dos gestores bateram a média. Bater a média significa, às vezes, ficar um pouquinho acima da média. Cara, aqui eu trouxe um diagnóstico da sua carteira, tá? Basicamente, a gente redesenhar essa alocação estrutural, né? Aquele ajuste fino ali para que a gente possa ter uma proporção mais adequada em cada classe, para que a gente não corra risco demais, que não necessariamente vai refletir num resultado melhor. Presença de ativos conflitados, isso aqui eu vou falar particularmente, títulos do Tesouro ali que, acho que foi na época do seu assessor, né? Que você tomava as decisões junto com ele. Os NTNB lá. É, exato, das NTNs ali. Carência de estratégia em renda fixa, principalmente pré-fixado e IPCA. Praticamente pré-fixado não tem hoje na carteira. Talvez em algum fundo ali, mas acho que é importante trazer
para esse momento de juros que a gente está vivendo, inflação também, pulverização, volatilidade, stock picking de ações e fundos imobiliários. Aqui um ponto importante, não necessariamente você ter ali 30, 40, 50 ações da carteira, você está diversificando. Você entra num cenário, às vezes, que a pulverização ela já saiu da diversificação, está se tornando mais um peso na carteira do que efetivamente algo essencial. E aqui um último ponto de soluções patrimoniais ali também. Esse ponto, Leandro, eu queria até entender com você. Você tem algo desenhado hoje pensando nisso, em blindagem e sucessão? Comecei a fazer, mas aí falei com algumas empresas e ainda não decidi qual que eu vou fechar, né? Qual foi essa conversa? Foi qual solução que eles entenderam? Eu tô entendendo ainda, mas provavelmente eu devo ter que fazer uma offshore ou uma holding patrimonial. Sim. Tô entendendo como é que funciona isso. Provavelmente vocês vão me ajudar. Exato. São soluções, como eu falei, que a gente vai começar a trazer numa esteira de relacionamento ali. Principalmente porque hoje na Portfel a gente conta com uma área só para desenhar essas ferramentas para você. Seja por um seguro normal, né, que a gente já conhece, seja por uma solução mais sofisticada como uma offshore ou uma holding. E aí a gente conta com advogadas tributaristas ali que vão te apoiar nesse ponto. Aqui também não tem certo ou errado. É aquilo que vai se encaixar para o seu perfil, para que você precisa. Aqui eu já vou entrar na parte da carteira, né? Então, produtos conflitados. Pelo menos é uma pequena posição, né? Não é algo que talvez vai refletir tanto ali na carteira, mas é importante comentar porque esse estudo aqui, ele foi feito pela Brasil Journal ano passado, uma data bem recente, onde eles fizeram uma pesquisa com várias instituições para ver a diferença de taxas e quais eram os produtos mais conflitados de cada instituição. No primeiro momento, os famosos COIs tomaram ali essa liderança. Mas aqui a gente tem também CRIs e CRAs e o principal, que é, no seu caso aqui, o spread dos títulos públicos federais. Sabe, eu posso fazer uma... Claro. Na época que eu fui comprar isso aí, eu já imaginei que poderia ter esse conflito, né? E aí eu perguntei, cara, por que a gente não compra direto no Tesouro? Ele falou, cara, justificativa dele, ele falou, cara, a gente usa essa forma de comprar via NTNB e tal, porque é um valor maior. Aí ele tá menor aí porque eu fui vendendo, comprando carro, sei lá. E aí ele falou, cara, não dá pra comprar 1 milhão de Tesouro de uma vez, não sei o quê. E aí eu falei, então tá bom. Então como é que eu faria se eu tivesse, sei lá, distribuir um dividendo maior e comprar de uma vez via Tesouro desse jeito? Então, o Tesouro tem uma limitação mesmo de volume, mas essa limitação é 2 milhões por mês. Então, são 2 por mês. Por exemplo, agora, eu tô quase dando um pause no vídeo para eu gravar o Rumo ao Trilhão, porque a taxa de juros futura tá caindo muito e no Tesouro o preço ainda tá travado. Para 2065 eu quero investir 1 milhão agora. E então, eu acho que eu poderia. Essa questão, eu tenho esse limite de 2 milhões justamente para que o investidor mais profissional, ele não abocanhe tudo que tem ali. Mas não seria uma justificativa. Eu até imaginei o que você ia comentar, mas foi ao contrário. Alguns comentam que é o quê? Ah, mas aqui você não vai ter taxa de custódia do Tesouro. Sabe, eu ia botar muito em Selic até do que tá nos fundos, né? Onde tá aquele lá que tem um valor um pouco maior. E aí eu comprei aquele fundo exatamente por causa dessa justificativa. Só que eu não sabia que era 2 milhões. Eu achava que era tipo 100 mil. Não é. Tá vendo? Isso é sacanagem, né? Eu trouxe alguns títulos de uma instituição com a diferença das taxas. Tá vendo que aqui, ó, a gente tem, sei lá, o 2026, o 9,21 e 9,53. Como é que tem uma diferença? Isso daqui são títulos da tesouraria da instituição. Aqui em 2029, a gente tinha aqui a taxa de 7,2 e 7,4. Só que no Tesouro, a taxa estava 7,8. Isso eu vi hoje de manhã. Então veja, mesmo que se você pega a maior taxa disponível da plataforma, ela não bate ainda a taxa do Tesouro Direto. Sem falar que é um ativo muito conflitado, porque veja aqui nesse exemplo aqui embaixo, estou te entregando aqui uma taxa de 8,16. A pessoa, ela está recebendo uma comissão de 13 mil reais por uma alocação de 4,4 milhões. Se eu aumento essa taxa para 4,48, que é a maior disponível, a comissão cai. Quando você diz conflitado, só para... Eu acho que eu entendi, mas às vezes a galera que tá assistindo, não sei se tá entendendo. Existe um conflito de interesse entre o interesse meu e o da instituição. Sim, porque se ele te oferece um título do Tesouro mesmo, ele não recebe nada de comissão. Entendi. Comentando aqui agora sobre as ações, assunto um pouco mais delicado aí. Sobre a questão do stock picking, tá? Eu trouxe aqui um estudo comentando um pouquinho dessa dificuldade de acertar o time do mercado. Ponto positivo, tá, Leandro? Fiz um backtest na sua carteira de ações. Cara, parabéns. É uma carteira que você pega a janela, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Que isso, hein? É uma máquina! Que isso, cara? É uma carteira Se vocês que... precisarem aí, tiverem uma vaga aberta, quiser mandar meu currículo. Aqui, esse estudo ele foi feito pela London Business School e Cambridge, no final do ano passado, onde eles pegaram 65 mil empresas, 42 países, de 1990 a 2020. 5% das top performances, ou seja, das 5% daquelas ações que estavam ali, geraram toda a riqueza. Outra de 65 mil empresas. O top 1 gerou 80% do retorno e 0,25% das melhores ações concentraram metade do rendimento do mercado como um todo. Praticamente você encontrar uma agulha no palheiro ali. Sem falar, a grande maioria caiu, né? 52% das ações caíram, 57% renderam menos do que papéis do governo, enquanto 71% perderam de índices do mercado. Então veja essa dificuldade da gente acertar essas ações. Coloquei nesse gráfico aqui a setorização da sua carteira. Não,
não concentrado, mas a maior posição no financeiro, saúde 15%, consumo e construção civil 11%, energia e tal, e o restante ali também bem diluído. Pontos de atenção aqui, tá? Setor financeiro, que é um dos maiores setores da Bolsa, é o setor que move Ibovespa na grande maioria das vezes também. Porém, a gente tem um papel aqui exclusivo, que é Banco do Brasil no caso. Por ser um papel estatal, eu acabei trazendo aqui uma notícia da lei Magnitsky que acabou pesando um pouco mais nesses papéis estatais. Isso quer dizer que o papel é ruim? Não, o papel tá caindo, tem muita gente comprando, inclusive o Thiago fala muito desse papel. Mas só para que você veja que, às vezes, quando você tá no risco do equity em si, se você tem uma alocação em Banco do Brasil de 80 mil reais, acontece uma coisa com a empresa, putz, esses 80 viram 70, viram 50, viram 40. Você pode realocar? Pode, mas dentro de um ETF, por exemplo, de bolsa, esse desequilíbrio dentro da ação, ele acaba sendo superado por um outro ativo que tem dentro do próprio ETF. Então, em vez de você correr o risco direto do equity, a gente pode agregar para sua carteira justamente uma estratégia pensando nessa rentabilidade acima ali do mercado com um ETF. Setor de saúde. Cara, uma coisa que é importante ver também, cara, na sua carteira de ações, puxar, se possível depois com calma, pega todas as notas de corretagem. Aliás, foi pela XP, né? Então a gente deve ter... Eu era da Rico antes, e aí foi pra XP, custo? e aí perdeu. Não, mas aí o que a gente É o faz? preço médio, né? Não, mas se tem na Rico, a gente pode também ajudar e conseguir pegar, porque é do mesmo grupo. Pega todas as notas de corretagem para ver se é o preço médio e direitinho, com custos, porque talvez a gente consiga ter um crédito de imposto de renda, você entendeu? Fazer coisas do tipo. Até Essa era a minha dúvida que eu ia perguntar, já que você já adiantou, eu ia falar, cara, e na hora de mover isso aí, eu não vou pagar um monte de imposto e realizar, ficar mexendo demais, não é ruim, porque eu fico... Mexer demais é horrível. Em algum momento a gente vai ter que fazer isso para enquadrar a carteira. Só que a gente não faz isso assim, a gente faz com sabedoria. Então, por isso que vale a pena a gente pegar todo o seu preço médio, cara, talvez até juntar com um contador para ajudar a gente nisso. E aí a gente aqui no grupo, cara, faz tudo para você, porque a ideia é a gente entender que, por exemplo, você tem às vezes uma ação com muito prejuízo. Banco do Brasil, por exemplo, não sei quando você comprou. Caiu muito prejuízo. Às vezes você pega a BPAC, que você ganha um dinheiro, e aí você vende uma quantidade de BPAC que vai ser suficiente para você netar com prejuízo de BBAS. E aí você deixa esse BPAC aqui, a gente vende essa parcela de acordo com outra coisa que você está no prejuízo e vai fazendo isso para você não pagar imposto. Eventualmente, às vezes deixa uma coisa pendurada por mais um tempo, vai vendendo um valor menor por mês dentro da isenção e vai fazendo uma estratégia dessa, entendeu? Por isso que seria importante a gente pegar essas notas todas. Hoje você não tem nenhuma ferramenta que, por exemplo, que você acaba concentrando Tem, ali? mas eu até baixei algumas, mas aí a coisa vai se perdendo, não é 100%, porque aí teve uma que teve desdobramento. Ah, mas esse que é o ponto que o Thiago trouxe, dá pra gente fazer também, tá? Principalmente para que você tenha uma eficiência fiscal também. Tá. Ou sair vendendo tudo de uma vez e já trazer tudo não é a melhor então estratégia. esse que é o meu maior... Melhor meio, né? Não, Gerar e pagar patrimônio, e pagar imposto. E pagar imposto, né? Não, perfeito. Isso daí a gente consegue tratar no dia a dia, tá? Aqui duas empresas na área de saúde. Acho que é importante comentar aqui sobre alguns dados. É um setor bastante concorrência, né? A gente sabe como que o setor é hoje. E principalmente alguns dados referentes a esse ano, tá? Pera Pharma aqui, né? Por mais que ela tenha caído no desempenho dos últimos 12 meses, pode parecer, pô, dá pra aumentar ali o capital. E a gente tem que olhar para outros índices também para entender como que tá o desenvolvimento da empresa. Então, pô, o lucro diminuindo aí 13,4%, né? 426 milhões. E um prejuízo de 140 milhões ali no primeiro tri de 2025. Para a Raia Drogasil, também tá seguindo muito o que o setor em si, ele tá como tendência pro momento atual. Sim. E os caras são bons demais, né? Muito, já comprou coisa lá? Você compra no mesmo Minha dia. esposa trabalha lá, sabia? Sério? Trabalha no marketing no Mercado Livre. Caraca, quando precisar de uma coisinha então... Não, porque eu não... É igual eu falava, minha esposa é startupeira, né? Então ela já trabalhou no Uber, no Nubank, Mercado Livre, Google. Mesmo? Aí ela falava, minha esposa trabalha no Uber. Aí direto vinha alguém, cara, peguei um Uber e uma vez perdi um negócio, cara. Eu pago um pau pro Mercado Livre, cara. É uma empresa incrível. Eu até botei na minha carteira depois que ela começou a trabalhar lá. Mas foi pouquinho. Aqui eu trouxe algumas empresas do setor de consumo, né? Muita sensibilidade com aumento de juros e tudo mais. Então algo para ficar de olho, para ficar acompanhando também. Óbvio que é cíclico, né? Tá no momento de alta agora, já deve talvez começar a cair a partir do ano que vem, mas são empresas aí que engraçado, que... ó. Ali tá 15%. Agora mostra na TV ali, Juninho. Já tá em 13,63, tá vendo? O presente é 15, mas o futuro já tá definido nisso daí, 13,63. Aliás, cara, olha isso. Pra 29 tá 13,19. Que loucura, cara. Essa curva significa que deve diminuir a taxa no curto prazo, mas o mercado tá vendo risco pro longo prazo ainda. Então, ou seja, deve diminuir a taxa, porque tá muito alta, mas tá prevendo problema na economia, então isso é ruim pra caramba. acaba sendo cíclico, né? Sempre tem um aumento ali. Aqui eu trouxe justamente uma comparação, né, com essa carteira que você tem, com um ETF, né, o Divo 11 aqui no caso. Quem que é o Divo 11, né? É o ETF que vai comprar as principais empresas pagadoras de dividendos da Bolsa, gerido pelo Itaú. E aqui eu trouxe, por exemplo, muito parecida com a sua alocação, né? A gente tem bancos ali como a maior alocação, a gente tem aqui também, água e saneamento, a gente tem seguradoras, energia elétrica, enfim, setores que a gente
gente já compraria numa carteira normal, que são boas ações realmente ali do setor, mas que utilizando um ETF você acaba tendo um custo muito menor. E também você acaba tendo menos trabalho de rebalanceamento dessa carteira, porque quem vai fazer isso vai acabar sendo o gestor que vai seguir um índice de mercado. Por que o custo é menor? Porque é um ativo, é um fundo que ele não fica rebalanceando toda hora. Ele é um fundo que ele tem um rebalanceamento a cada quadrimestre, se eu não me engano. Então, uma vez que eu não tenho um rebalanceamento, uma gestão ativa dentro desse fundo, o meu custo ele é bem menor. No meu caso, como não era o custo zero ali, né? Sim, no seu caso aqui, porque você acaba não comprando essas ações todos os meses. Ou você costuma mexer bastante nessa carteira? Eu nunca vendi, eu só compro. Perfeito. Mas aí meu custo Mas é zero. você paga uma corretagem, certo? Eu acho que é zero a corretagem lá na XP. Lá na XP? É. Perfeito. Você é um dos poucos clientes que tem corretagem zero, então, tá? Não, eu não sei se é zero, não. Pode ser. Eu achava que era. Perfeito. Eu acho que quando você faz sozinho, é zero, não é? Com o assessor que tinha uma taxa mais Não, alta. Né? você paga ainda. Ah, não, mas é irrisório. E o ETF tem uma taxa do ETF? Ele cobra uma taxa? Cobra. Desse caso aqui, ele é 0,3% ao ano. Mas olha o que ele faz. Ele cobra, que é até pra te desenhar, pra você entender uma parada legal. Então imagina o seguinte, ó. Você tem aqui ações, né? Sei lá, Petrobras, BBAS, tem várias ações. Aí você tem o ETF aqui, o Divo. E aí tem você aqui, ó. Tem investidores. Os investidores investem dinheiro no ETF Divo. Aí o Divo ele compra uma cesta de ações. Aí ele cobra do investidor 0,3%. Porém, ele, além de ter a rentabilidade das ações e os dividendos, ele coloca essas ações para alugar. Então ele pega alguém aqui que quer entrar vendido numa operação e ele empresta os ativos para cá e essa figura paga uma taxa de aluguel. E essa taxa de aluguel pode variar entre 0,1% a 0,5% ao ano. Então, na verdade, você paga 0,3%, só que ganha isso daqui. Então, essa taxa fica quase que zero. Pela eficiência, você acaba tendo alguns benefícios, entendeu? Entendi. Mais ou menos isso. Toda a movimentação também do fundo, você não paga nada. O importante desse daqui também é que ele reinveste os dividendos gerados por essas empresas. Ele é um ETF de acumulação, ou seja, BB Seguridade, CEMIG pagou dividendo ali. Então, beleza, o gestor do fundo vai lá e realoca exatamente na mesma proporção que eu tenho da ação dentro desse ativo. Entendi. Para a pessoa física fazer isso, ela tem uma dificuldade maior, porque às vezes o dividendo que ela recebe, às vezes não dá para comprar uma ação, ou se ela compra, não consegue comprar na mesma proporção adequada. Então, por ter essa característica também, essa rentabilidade dele ao longo do tempo, ela acaba sendo bastante exponencial e bate o mercado com bastante tranquilidade. Fundos imobiliários, mesma questão aqui, a setorização deles, 39% em papel, 17% em shoppings, 11% em tijolos e o restante ali. O que eu trouxe aqui de pontos de atenção? Você tem fundos muito bons também. Esse eu fiz o backtest, o resultado foi muito positivo também. Não, pera aí. Né? Pera aí, cara. Vou virar gestor. Foi bastante Como é que é o positivo nome do também. ETF de vocês lá? É o O GPUS? GPUS, se precisar me contratar aí. Posso dar umas dicas. Um que eu peguei aqui um ponto de atenção, HGRE, uma vacância bastante elevada em alguns ativos dele, principalmente uma concentração em São Paulo e no Rio Grande do Sul, mas tem ativos no Rio de Janeiro também. Então, isso aqui é uma questão pra gente ficar de olho. E no setor de shoppings, eu fiz uma comparação aqui entre três. Setor um pouco mais vulnerável, muito cíclico com relação a momentos econômicos, liquidez de cada um deles, uso de reserva, tá? O que é esse uso de reserva? É quando o fundo imobiliário ele tem que tirar do caixa dele para pagar dividendo. Não vem do giro dele, não vem da receita exclusivamente dos imóveis. Tá? No caso aqui o VISC e o XPML utilizam. Dívida elevada temos dois aqui e exposição regional bem mista, tá? Apesar desses pontos, são questões de atenção. Apesar que a gente tem recomendação para dois deles aqui como o VISC e o XPML. Estratégia internacional, então a gente tem 42 ações ali. Esse eu não consegui fazer o backtest. Mas assim, com certeza. Deve ter sido tão bom que travou a ferramenta. Não, mas com certeza, cara, isso daí foi muito bem, porque a Bolsa Americana explodiu, estourou, entendeu? Você tem umas ações na Você tem carteira umas ações muito boas também. boas e tal. A grande questão que eu trouxe aqui é uma sobreposição das posições que você tem com outros ETFs que você também já tem na carteira. Então, às vezes, você está exposto a Microsoft, Apple, legal. O ETF já tem a exposição e você tem essas ações na carteira também. Então, tem uma sobrealocação ali, né? Então, entender melhor qual que é a distribuição correta, a porcentagem, para que a gente possa entender melhor esse cenário. E uma coisa que eu senti falta na sua carteira, e aí eu trouxe um próprio ETF aqui também, é de renda fixa americana e globalizada também. Se não me engano, a gente só tem ações ali, tem ouro, né? Mas essa parte de renda fixa dá para melhorar. ETF de ouro, né? ETF de ouro. verdade, né? Tem um pouquinho. Tem um ETF de ouro. E aí, por exemplo, eu peguei aqui o LQD, ele é um ETF de dívida corporativa, onde ele vai buscar principalmente setores, né, de bastante consumo, setores da economia ali que são os maiores basicamente, tá? Então, bancário, consumo cíclico,
risco, tecnologia, então ele vai conseguir ter uma diversificação bem bacana dentro da carteira dele. É um ativo que está na nossa recomendação também, a gente sempre traz aí para complementar a estratégia de carteiras. Aqui eu desenhei a alocação estrutural que você tem atualmente, né, uma concentração aqui de 48% da carteira no CDI, muito por causa da liquidez que você tem também, que é bastante robusta ali dentro da XP, mais um pouco de valor dentro do Itaú. 11% em inflação, 9% imobiliário, enfim, todas as classes aqui. Qual que é a sugestão de carteira? Acho que faltou as bitcoins aí, né? Mas eu não mandei, né? Mas anyway é uma coisa a não se mexer mesmo. Na alocação sugerida, a gente traz ali algumas classes a mais para dentro da carteira, tá? Mas você vai ver que na proporção a gente não vai mudar tanto. Então 25% no CDI. O que a gente vai fazer aqui? Principalmente utilizar, óbvio, você precisa de muita liquidez, Leandro? Não. Ele é um cara que gera muito caixa e não tem um plano, né, assim, de curto prazo de utilização, né, do capital. Não tem assim. muito... e eu também gasto pouco, né? Tô de boa. Pô, na boa, ele é um cara que eu nunca vi igual. Meu Deus do céu. Nunca vi um cara tão controlado assim. Só o Barça. Porque só perde pro Barça. Tá certo. É certo. Então aqui diminui um pouco para 25% a parte do CDI. Trabalha bastante os fundos que você tem lá no Itaú, trabalha bastante essa liquidez para que a gente possa diminuir essa exposição e, consequentemente, trazer o que vai sair daqui para outras classes. Inflação, sair de 11% e ir para 23%, aqui praticamente dobrar essa posição de inflação, aproveitar o aumento de taxas do tesouro de inflação que estão altas, títulos bancários também pagando excelentes taxas para prazos curtos, ali 2, 3 anos, então faz bastante sentido. Prefixado que esse sim é uma classe que você não tem, tá? Eu vou mostrar mais para frente um pouco das taxas que a gente tem ali, 10%. Ações Brasil, estamos com 9%, chegaríamos ali basicamente nessa mesma proporção, de 10%. Fundos imobiliários, também não mexeria tanto, né, de 9 para 5%, para que a gente possa trazer a parcela de renda fixa no exterior, né, 8% aqui, mais 17,5% de ações no exterior, então não mudaria tanto também, né, é só fazer aquele ajuste fino de um papel ou outro, de um ETF ou outro também, e a posição de ouro aumentar de 1 para 2,5%. Aqui eu vou trazer exatamente alguns exemplos de ativos que a gente pode trazer para agregar para dentro dessa carteira. Então aqui eu fiz um comparativo de alguns fundos, né, que nós temos disponíveis inclusive na própria XP para reforçar essa parcela de CDI que você tem na carteira, tirando um pouco lá daquela liquidez que existe. Trouxe principalmente aqui Solis Antares, que é um FDIC, tá? Rentabilidade muito boa também, e eu trouxe um outro ETF aqui também que é o DEB11, todos eles batendo ali o CDI. Na parte de inflação, acho que a principal atenção aqui, novamente, títulos públicos, pode ver aqui nível de taxa 7,7 para 2029, né, 7,5 para 2035, quer buscar algo mais longo, né, 2060 7,27, renda mais 7,17, é um nível de taxa que, segundo esse estudo aqui da Avenue, que ela fez recentemente, nível de taxa que a gente não vê com tanta frequência. 7% do tempo nos últimos 15 anos, a taxa desses títulos do governo ficou entre 6,5% e 7,5%. Acima disso, só 0,5% do tempo. Acho que é por isso que o Thiago também tá apostando aí nessa Ou janela. vai quebrar ou a gente vai ficar rico. Eu vi o vídeo lá. Se quebrar, tanto faz onde tá, né? Então, cara, outro site. Como conhecimento realmente é incrível. Assim que a gente fechar aqui, eu já vou fazer a minha alocação ali. Já pedi pro Dani resgatar o dinheirinho. Prefixado, trouxe aqui também de uma corretora alguns níveis de taxa. Pode ver que aqui a gente tem um prazo um pouquinho mais curtos, aqui tem um IR um pouco maior, mas 15,14%, 15,9%, 15,4%, 15,6%, enfim, tem nível de taxa bem interessante ainda. Óbvio que aqui também, Leandro, a gente tá pegando a taxa aqui, só um gráfico que é aquele mesmo ali que o Thiago tem, só que um período de 5 anos. Passou um pouquinho, vamos dizer assim, esse momento de prefixar a carteira, mas esse time aqui é muito difícil de você acertar. Mas ainda assim, a gente está no momento de curva aqui que ela está no seu ápice nos últimos 5 anos. Então existe muita oportunidade aqui também para prefixar parte da sua carteira. Parte de bolsa, aqui eu trouxe o Divo, né, que é aquele mesmo ETF que eu estava comentando no slide anterior, performance dele contra o Ibovespa, tá? 80% de retorno contra 40%, quase que o dobro ali de performance frente ao Ibovespa, justamente porque da reaplicação dos dividendos, custo muito baixo, eficiência, então isso reflete em Isso resultado ganhou aí no do mercado. CDI ou perdeu? Perdeu pro CDI no período. Ficou bem ajustado ali, mas perdeu pro CDI. A renda variável no Brasil não bateu o CDI nos últimos 10 anos, assim. Não bateu. A não ser que você escolheu ativos muito bons, né? A minha carteira bateu nos últimos 8 anos, a carteira de renda variável. Aqui eu trouxe um exemplo de um fundo já que tem uma gestão ativa mais eficiente, que é justamente o que você fez na sua carteira, só que um outro gestor fazendo. Tão eficiente quanto. Aqui eu tô comparando o resultado dele frente ao Ibovespa, tá? Nos últimos 10 anos aí, basicamente. Real
Investor, 740% Esse cara é de muito retorno. bom, cara. O César, ele é muito César, bom, ele é muito cara. bom. Ele é conhecido como Warren Buffett brasileiro. Já viu ele, não? Não. Ele é um cara bem legal, assim. Simplão, velho. Ele foi junto comigo lá pra viagem de Omaha. É bem legal, cara. E é um fundo também que já ganhou muitos prêmios, tá? Não só de performance, mas também de outras categorias também. São 2 exemplos que a gente gostaria muito de agregar ali para sua carteira para otimizar ela melhor. E aí a parte internacional, trago 2 exemplos aqui, um do VT, ações aí globais, aqui um pouco da pulverização dele a nível global. VT você conhece? Não. O VT, ele é um ETF que vai investir em ações a nível global. Como que ele vai definir quais são essas ações? Pelos mercados. Então 63% dele é nos Estados Unidos, ações americanas. E aí vem Japão, Reino Unido, China, Canadá, enfim. Ao todo, Leandro, a gente está falando aqui de mais de 10 mil ações que contém nesse ETF. É o que a gente gosta de chamar de base neutra. Que a gente consegue capturar prêmio em economias que a gente às vezes nem sabe o que está acontecendo, mas que existe oportunidade e que esse prêmio está sendo capturado aqui dentro. E aí de renda fixa, eu trouxe o SLQD também, né? Como eu tinha comentado. Lá no slide anterior eu mostrei os mercados que ele atua, mas principalmente aqui são empresas e mercados com um rating bastante elevado. Rating é a classificação de crédito dessas empresas. Então basicamente ele tem uma atuação ali para buscar muita qualidade dentro das empresas que ele vai comprar crédito. Só nível de investimento ali BB mais para cima. Basicamente da carteira é isso. Já estava imaginando mesmo que estava muito no CDI, tem que pegar um pouco de IPCA. Isso é um trabalho que a gente vai ir fazendo semana após semana, aos poucos ali, para que a gente possa ir trazendo essa eficiência. Acho que faltou coragem. Meu sócio tinha visto o seu vídeo e ele falou, cara, ele ficou um mês falando para eu fazer isso. Aí ele foi lá e fez. O pior é que na primeira semana ele fez e aí caiu, bem que você falou que era volátil. Aí eu falei, vai, Rui, tá aí, ó. Chamando de medroso, aí a sua coragem. Mas eu sei que tem que fazer. Boa. E pode ver que assim, você ficou esperando, né, falar alguma coisa errada, não, tá tudo errado, não sei o quê. Cara, não tem. É o que eu te falei, não existe certo ou errado. A gente tem essa filosofia que é o que tem dado certo, né? Quando a gente fala de filosofia de investimentos na Portfel, Leandro, até pra você entender, a gente sempre fala com base em dados, em históricos passados. Principalmente de economias como os Estados Unidos, Europa e tudo que a gente consegue testar aqui no Brasil. Então sempre quando a gente vai trazer uma recomendação pra você, não é porque o João particularmente acha que aquilo é bom. É porque todo um time de análise da Portfel está recomendando aquilo institucionalmente falando. Fora todas as nossas áreas de apoio, Finclass, Speech, enfim, tudo que a gente tem ali também de suporte. Se acertar só uma aí, que é a do IPCA lá, eu já tô tranquilo. Se essa daí, olha... Se eu acerto só essa. Se acertar Os só dados essa, estão a nosso favor. Essa daí é uma boa tese. Porém, a gente não é dependente dela, né? E aí, o que você acha? Essa direção aí faz sentido? Eu gosto, eu fico pensando qual que são o que você falou dos impostos, né? Qual é o movimento mais inteligente para fazer as mudanças, né? Qual que é o próximo passo? É assim, ó, existe a sua carteira hoje, que é o D. Existe a carteira amanhã, que é o para. D para. E aí, daqui pra cá, a gente vai fazendo um movimento que não precisa ser um movimento brusco. É um movimento de, cara, vamos pegar suas notas de corretagem, vamos entender o custo, vamos operar aqui, vamos fazer isso, esse fundo vamos sair. Tem algumas coisas que a gente vai ter que pagar, imposto de renda, eventualmente. Outras a gente vai otimizando, fazendo com calma. Porque isso daqui é uma direção. Porque pensa que antes de a gente chegar aqui, talvez você já alocou mais dinheiro. Então é uma coisa que nunca acaba. É um rebalanceamento de portfólio constante que vai ser feito, né? Vai vir bastante dinheiro da Black Friday que a gente... Tenho certeza. Tenho certeza que vai, cara. Vai ser a maior Black Friday do Brasil. Aliás, o Ladeira ganhou o prêmio. Eu nem sabia que na Hotmart, em 2023, ele fez o maior lançamento de 23. Aí em 2024, isso eu sabia, ele fez o maior lançamento de 2024. Em 2025... A gente vai fazer. Será que vamos fazer? Acho que vai ser o maior lançamento do Brasil. Eu acho que vai ser o maior lançamento da história do Brasil. Vamos nessa. É isso. Cara, faz sentido pra vocês daí? Faz sentido. Vamos nessa? Vamos nessa. Obrigado. Tô super feliz. Nós. Falei com a minha esposa ontem, Paty, eu acho que a gente vai ganhar um dinheiro amanhã. Eu acho que a gente vai ganhar um dinheiro amanhã. Ela tá muito bom. Turma, se você também quer uma ajuda, né, com seus investimentos, se você eventualmente já invista, XP, BTG, SAF, Santander, qualquer lugar, clica aqui embaixo, você preenche o formulário, o consultor do nosso time, assim como o João, vai entrar em contato com você, analisar seu portfólio e te ajudar a cuidar melhor de suas aplicações. Ladeira, como que tá o seu Instagram? Leandro Ladeira N. Siga o Leandro Ladeira, Ladeirinha. Só que, cara, é assim, o lado bom da gente fazer isso publicamente é o seguinte, as pessoas estão vendo, é mó auê, que legal. Só que o lado ruim é o seguinte, né? A gente vai ter que estar aqui daqui a 6 meses e, então, Ladeira, aquilo que a gente falou, erramos, sei lá, entendeu? Ou deu muito certo, então a gente tem que estar aqui para dar satisfação. Então, daqui a alguns meses estamos aqui de volta para ver o que aconteceu com toda essa conversa aqui. Um grande abraço no próximo vídeo e tchau!